A Expresso Vale investe em inovação e tecnologia. E agora está mais perto de você através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook. E também no site expressovale.com.br. Expresso Vale, valorizando o seu negócio. Com mais de 2 décadas de tradição, a Ortoshop é uma empresa que supera desafios para oferecer o melhor aos seus clientes. Especializada na venda e aluguel de equipamentos e produtos médicos, ortopédicos e hospitalares, tanto no varejo quanto no atacado, a Ortoshop, ao longo de sua história, preserva o atendimento humanizado e a boa relação com os seus parceiros. Ortoshop, 2 décadas de compromisso com a saúde. Não dá pra saber. Dá, tem que buscar. Fala, seus 10 mil inscritos no canal Fala Abner. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo nosso do Fala Abner. Deixa eu até olhar o relógio aqui para marcar o tempo, que hoje o nosso convidado tem muito o que dizer, mas tem muito o que fazer, né? Então, cordialmente, hoje nós vamos receber... Antes disso, obrigado, hein? Pelos mais de 10 mil inscritos. O último episódio, que foi do Giovanni, explodiu. Mais uma vez, vocês nos abraçaram de uma forma fantástica. Então, não deixa de seguir a gente, não deixa de comentar, compartilhar aí os nossos vídeos, nas nossas resenhas. Tem muita coisa boa para a gente fazer ainda esse ano. Pois bem, senhoras e senhores, nosso convidado hoje é alguém que vai explodir também, irmão, o nosso canal, porque tem muita gente que quer muito saber a respeito do presidente do Clube do Remo, o Fábio Bentes, que é o nosso convidado hoje aqui no canal, sobre o momento do Remo, o futuro do Remo, o que vem pela frente. E eu quero logo na abertura dizer para os nossos queridos inscritos, ou quem não é inscrito e que está chegando pela primeira vez no canal, se você espera que eu vou aqui xingar, vou questionar ao limite, bater na mesa, ensinar como é que faz futebol para o presidente Fábio Bentes, já não perde o teu tempo, já vai assistir uma outra coisa no YouTube, que tem muito conteúdo bom no YouTube. Vou tratar bem meu convidado, fazer perguntas que eu gostaria de saber e querer saber um pouquinho mais desse ano no Clube do Remo e o que vem pela frente. Combinado assim? Então, se tu tiver nessa expectativa, já não vai rolar. Pedir para a galera no Twitter mandar perguntas. Claro que as perguntas que forem pertinentes e educadas, a gente vai estar. Como é educado o público do nosso querido Fala Abner? Presidente Fábio Bentes, contradizendo tudo que eu queria lhe dizer, que eu acabei dizendo aqui, eu vou dar mais um toquinho, mas eu queria... Presidente, seja bem-vindo ao Fala Abner, no canal que o senhor estreou, gosta, assiste, esculhamba, né, no privado, vai que tu falaste e tal, e a gente vai trocando ideia e as coisas vão acontecendo. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez, né? Tudo bem? Tudo bem, Abner. Obrigado pelo convite, uma boa oportunidade de a gente esclarecer alguns pontos sendo comentados e falados aí. Eu acho que a gente tem a obrigação de vir até a torcida e esclarecer o que está acontecendo. Momento escroto, né, Fábio? Daquele amargor na boca, eu tenho certeza, porque só quem preside um clube de futebol no norte do país, com uma torcida que cobra ao extremo, não pode ser diferente, porque ela é apaixonada, você cobrava quando era torcedor, só torcedor, né, de arquibancada. Tá no lugar do outro nesse momento não existe, né? É muito difícil, realmente, você tem razão. Acima de tudo, eu sou um torcedor do Clube do Remo, eu amo muito esse clube. Não à toa que eu me propus aí há 3 anos e meio atrás ser presidente do clube. Mas para isso eu me preparei. Estudei, fiz alguns cursos, me qualifiquei. Estudei sobre gestão de futebol, sobre gestão esportiva de uma forma geral, para que a gente pudesse ter condições de assumir e tocar o clube, né? Acho que, enfim, alguns têm sonho. Eu achava que a gente precisava se preparar. Não basta ter o desejo. Acho que a gente precisa estar pronto para isso. E a gente se preparou e sabia do desafio. E isso foram 3 anos de muita luta. Tem muita coisa boa para mostrar, mas também tem algumas coisas que a gente lamenta e fica triste, né? Acho que o futebol não é uma ciência exata. Por mais que tu faça tudo certo fora das 4 linhas, nem sempre tu vai ter o resultado esperado dentro das 4 linhas. Né? Agora, se tu continuar fazendo as coisas erradas fora das 4 linhas, como em outros momentos teve, com certeza o resultado vai dar errado. E era isso que acontecia.
Vamos conversar muito, Fábio, aqui sobre o Remo, mas antes, deixa eu só dizer quem apoia o nosso canal, patrocina o nosso canal, né? Esse episódio está sendo oferecido pela nossa querida Tudo Conveniência. O Fábio, quando chega lá, ele vai logo para a padaria, né? Que é um dos pontos hoje em Belém, são as padarias da Tudo Conveniência. Obrigado a Tudo pelo apoio. Cada bairro de Belém vai ganhar a sua Tudo. É só ter paciência que você vai ter esse mini mercado, essa proposta fantástica que a gente tem em Belém. Expresso Vale, esse caminhãozinho aqui, ó, na realidade é uma carreta, né, irmão? Que traz a tua mercadoria, que traz os produtos da tua empresa. Tem muita coisa que você compra, né, para vender aqui em Belém. A Expresso Vale traz para você, só cotar com a Expresso Vale, vai lá no Instagram da Expresso Vale, já comunica com a empresa, uma empresa séria, paraense, e que fica localizada aqui em Benevides, né? Bem tranquilo. E Santa Isabel ou Benevides, sabe? Agora me fugiu, né? Mas filial em Guarulhos, ou seja, uma empresa em São Paulo, uma empresa em Belém, traz a mercadoria da tua empresa, o que você precisar. E também a Ortoshopping. A Ortoshopping é o shopping da traumatologia, o shopping da saúde, tudo o que você precisar, da cadeira de roda. Olha, eu já até vim com ela, vou mostrar para vocês. Aí, ó. Sandália nuvem, presidente. É impossível pisar nas nuvens. No momento, você está quase para pisar nas nuvens, né? Mas, aí, ó, você tem no Ortoshopping, tornozelo, joelho, para treinamento, ligas, tudo você tem no Ortoshopping. Também vai lá no Instagram. Fábio, como ser humano, o que é que tu perdeste nesses 5 anos presidindo o Clube do... São 5 anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio? Não é um mandato de 12 mais um de 3? Mas ainda está na metade desse de 3, né? Então, 1 ano e meio. Tu não até sai final de 2023. Então, tu sai ano que vem. Mais Tá. 1 ano e meio. Nesses 3 anos e meio, Fábio, estou falando pessoa física ou até mesmo jurídica, só para entender o que é o desgaste de presidir um clube? Cara, perde muito, bicho. Primeiro, a vida pessoal deixa de existir, né? Vive em função do clube. Tem uma filha que está crescendo, fez 4 anos esse ano. Eu assumi o clube, ela tinha meses de vida. Então, eu acompanhei muito pouco do crescimento. Sempre tem uma brecha, obviamente. Pego ela, levo para ficar comigo um dia, enfim, é o máximo que eu consigo. Não consigo viajar ou ter momentos de lazer em público com ela. E é uma das coisas que eu tenho mais sentido. Do ponto de vista profissional, graças a Deus eu tinha uma empresa que já era bem estabelecida no mercado, na minha área. Quem não sabe, trabalho com marketing, especialmente marketing político. A gente tem alguns parceiros aí, prefeituras, enfim, o próprio governo é parceiro da empresa já há bastante tempo, até antes de eu estar no Remo. A gente já tinha esse contrato. E assim, só que eu tenho algumas pessoas que ajudam e participam ativamente e tocam, né? E eu acabo acompanhando dentro daquilo que é possível. O Remo toma muito tempo da gente, então a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas da vida pessoal, de outras da vida profissional, e enfim, por amor ao clube e por entender que era preciso. Encaro como uma missão de vida esse processo de reestruturação que a gente está fazendo no Clube do Remo. Saúde. Cara, engordei bastante, 35 quilos nesse período. 35 quilos, envelheci bastante, perdi os poucos cabelos que eu ainda tinha. Adquiri alguns problemas aí, mas, cara, acho que tem valido a pena. No geral, tem valido a pena. Tem algumas coisas para se lamentar, óbvio, né? A gente lamenta o rebaixamento passado, a gente lamenta essa situação de não classificar esse ano, mas tem outras tantas para festejar. Acho que a gente teve muita coisa positiva, não só do ponto de vista estrutural, como também dentro de campo. Comemoramos aí 3 títulos, chegamos em 6 finais, né? Comemorando os 3 títulos. Reabrimos o estádio com a parceria da torcida, fizemos o NASP, iluminamos o estádio, CET, ônibus novo de R$2 milhões. Enfim, entre tantas outras coisas que o torcedor já está cansado de saber, mas que é importante ressaltar que nos enche de orgulho, né, o que o Remo evoluiu. Além, é claro, do mais importante, que é a arrumação da casa, a parte de pagamento de dívidas, né? A gente está muito perto de quitar a dívida trabalhista, temos uma dívida tributária equacionada, parcelada e sendo paga em dia. Temos uma dívida cível, essa sim, que ainda nos preocupa, que a partir do ano que vem a gente espera poder já começar a negociar e começar a pagar. Não vai ser resolvida ano que vem. Acho que o Clube do Remo ainda precisa, Abner. Cara, eu te digo, de pelo menos aí mais uns 2 anos e meio a 3 de gestão responsável para que a gente consiga zerar completamente as dívidas desse clube. É tanto assunto para conversar contigo, então vou lá para o final para voltar aqui. Então tu sai no ano que vem, tu não pode reeleger, né? O estatuto diz que tu não pode reeleger. Existe a possibilidade, Fábio, que eu já ouvi ser ventilado, de uma SAF assumir o Clube do Remo. Tu estás preparando o clube para isso? Tu tens uma sinalização de alguém? Ou tu tens alguém hoje
a lançar, a apoiar, para presidir o clube, pegar de ti esses papéis e continuar tocando de forma responsável, como você está colocando? Abner, a gente vive um processo de análise da possibilidade de se tornar SAF, sim. Uma coisa que está muito em voga no Brasil. Né? Vários clubes já estão em processo, outros já viraram. Para mim, a única saída, desculpa te interromper, da gente fazer investimento que pode superar ou aproximar de alguém no Nordeste, de alguém até no Sul. Pois bem, e a gente iniciou esses estudos já no ano passado, em outubro, novembro. Nós tivemos uma primeira etapa, que foi a apresentação inicial da lei no CONDEL, foi no início do ano, em fevereiro. Agora, mês passado, em julho, a gente teve uma segunda apresentação, em que já foi apresentado um diagnóstico da real situação do Clube do Remo. Já vencemos essa segunda etapa. Nós estamos iniciando agora a terceira etapa, que é a definição dos modelos possíveis para a nossa realidade. Porque não tem uma fórmula de bolo. Cada clube pode analisar e caminhar por um lado. Né? Mas a gente precisa analisar aquilo que tem mais a ver com o Remo. E aí sim a gente inicia um debate dentro do clube, que aí vai ser a próxima etapa com esse modelo que vai ser apresentado, que seria o modelo ideal para o Clube do Remo. O que a gente pretende para o Remo? Eu acho que isso que você colocou é fundamental. Precisa pensar o seguinte: como eu quero ver o Remo daqui a 10 anos? Eu quero ver o Remo numa Série A, quero ver um Clube do Remo com um estádio próprio para 30 mil lugares, que ainda é pequeno para a torcida, mas é o que é possível ali dentro do Bainão. Quero o Remo com um CT com 3, 4, 5 campos em condições de treinamento. Quero ver o Remo numa série estruturada, vendendo jogador, negociando, podendo disputar a competição internacional. É esse o objetivo? Então, o que é que a gente precisa para chegar daqui a 10 anos no Remo assim? A gente precisa ter esse investimento. Nós temos condições, esse é o debate que precisa ser travado, de sozinho gerar essa receita? Sim ou não? Né? Você levantou uma questão. Né? Eu acho que é uma questão válida. Acho que, a princípio, é muito difícil, se a gente quiser dar voos maiores, a gente sozinho alcançá-los. Mas isso precisa ser muito bem discutido, muito bem avaliado dentro do clube, para que a gente consiga entender que esse salto de qualidade que a gente precisa dar para conseguir dar esses voos maiores, ter uma melhor estrutura, ter melhor condições de investimento em jogadores, uma melhor preparação dos atletas, para que a gente possa avaliar qual modelo seguir de SAF. Precisa entregar o controle da SAF? Não necessariamente. Tem clubes que estão negociando parte das ações, tem outros que estão entregando o controle total. Então, não tem uma receita de bolo a se seguir, mas tem um caminho, que é um caminho de captação de recursos importante, interessante, e que sempre se falou, não, vamos buscar investidor, vamos trazer alguém para investir. Agora, é natural que o cara que vai colocar o seu dinheiro, que ele queira, de alguma forma, participar do processo decisório. Ou a empresa e que ele consiga, né? Ou a empresa, né? Eu falo cara, mas enfim, falei a empresa também. Mas é natural que ele entenda que ele precisa participar disso e que precise blindar esse projeto de eventuais intervenções políticas. Porque imagina o seguinte, o Clube do Remo é uma associação, assim como todas as outras. O Clube do Remo tem uma gestão, depois vai ter uma eleição. Pode ganhar uma gestão que dê continuidade àquilo que está sendo feito, mas pode ganhar uma gestão que entenda que precisa mudar radicalmente tudo que foi feito, na parte administrativa, na parte financeira, na negociação de dinheiro. Não, nós temos que esquecer isso, não tem que pagar dívida, falando uma suposição aqui, né, que eu não acredito que alguém venha com isso, mas vamos supor que aconteça. E aí, qual vai ser o caminho? Aí o clube vai mudar completamente. Aí daqui a 3 anos, o clube vai voltar para a situação anterior de dívidas ou o clube vai olhar para frente? Então, esse tipo de blindagem da política do clube, ele precisa existir para que as coisas tenham continuidade. Né? Então, a gente precisa entender que é preciso levar em consideração algumas premissas que podem estar associadas a gente virar a SAF e negociar, mas é preciso que os próximos tenham esses compromissos que venham assumir a Associação Clube do Remo. Agora, a SAF Clube do Remo, que pode separar o futebol, ela precisa sim ter uma clareza dos objetivos que ela precisa ter. E isso está sendo começado a ser discutido no clube. Ainda é um embrião, ainda não tem uma definição, vai ser discutido com o Conselho Deliberativo num primeiro momento, num segundo momento vai ser submetido à Assembleia Geral de Sócios, que é quem vai ter a palavra final. Mas aí existem etapas a serem vencidas, mas eu acho que a gente está preparando da forma correta esse caminho para que essa discussão possa haver com qualidade. Se não tiver SAF, tu tem um nome? Aí não tem nada definido, eu acho que é muito cedo para isso. Eu acho que tem um grupo de pessoas que têm colaborado e têm participado. É natural que a gente procure identificar dentro desse grupo, que é bem heterogêneo, enfim, alguém para seguir, seja alguém que esteja no Conselho Deliberativo ou alguém que esteja na diretoria, mas é importante que seja alguém que está vivendo, que está acompanhando as transformações, as mudanças, né, que está dentro do processo. Eu acho que
dentro do processo a gente consegue encontrar pessoas para dar. Não vamos definir algo por antecipação, acho que tem muita água para rolar daqui até lá, né? Acho que a gente precisa ter calma numa definição nesse sentido. Já vejo algumas pessoas se arvorando, lançando nomes, eu acho que é legítimo, só acho que é cedo, né? E acho que é a hora de todo mundo pensar no Clube do Remo. Acho que enquanto algumas pessoas pensarem no seu projeto pessoal, esquecerem o clube, vai ser danoso. Fábio, eu acredito, pelo menos nas minhas redes sociais, de 10 a cada 10 torcedores do Remo, sempre dizem a mesma coisa. Administrativamente, o Fábio é perfeito ou beira a perfeição. No futebol, pelo amor de Deus, o Fábio não consegue ser feliz, não consegue levantar o Remo, coisas parecidas. Estaria ali, isso poderia ter como uma das causas, Fábio, essa tua forma bonachona, né, de ser gente boa, de ser carinhoso, de ser atencioso, educado. Será que isso é aquela velha máxima do futebol que, para estar no futebol, o cara tem que ter malícia, o cara tem que ser contraventor, o cara tem que ter cabeça branca, né? Tem que ter mais de 60 anos de idade, ser experimentado e tal. Tu acha que esse teu lado bonachão bom, ele permite, por exemplo, o jogador no meio do caminho largar o projeto ou não ser chamado a atenção da forma que deveria pelo presidente, ver a figura do presidente, me confundir isso em algum momento? Como é que tu vê isso? Olha, quando a torcida diz, não, administrativamente tu é perfeito, futebol tu é horrível, coisa assim. Abner, primeiro, eu acho que às vezes uma mentira repetida muitas vezes acaba virando a verdade. Acho que é preciso repor algumas verdades, cara. 3 anos, a gente chegou em 6 finais e conseguimos 3 títulos. 50% de aproveitamento das finais que a gente chegou. Quantos times no Brasil em 3 anos chegaram em 6 finais? Me diz aí, cara. Quantos times chegaram em 3 finais? Em 6 anos? Em 3 anos, 6 finais. 2 finais por ano. Quantos times chegaram? Isso é insucesso no futebol? Quantos times conseguiram um acesso em 3 anos? Tantos times que estão brigando aí ano após ano e não conseguem um acesso. Caímos, beleza, temos culpa. Assumo a responsabilidade da queda, assumo a responsabilidade desse ano não ter dado certo. Mas a gente não pode desconsiderar as conquistas que tiveram nesse período. Então, eu acho que sim, tivemos problemas, mas, por exemplo, vamos pegar esse ano para falar desse ano. Ano passado a gente já falou bastante, inclusive em entrevista, mas vamos falar desse ano. Quando a gente montou esse elenco para a Série C, quem veio a público dizer que esse elenco não prestava? Que não era para trazer Pimpão, que não era para trazer Brenner, que não era para trazer Celcinho, que tinha vários acessos na Costa, não era para trazer Jean Patrick, que já jogou em grandes equipes, que não era para trazer Leandro Carvalho, que depois chegou como... Quem falou que esses caras não iam ajudar? Ao contrário, foi festejado pela imprensa, festejado pela torcida. A gente montou um elenco extremamente qualificado e competitivo. Agora, se esse elenco não conseguiu, dentro das 4 linhas, aí, com o comando dos treinadores que passaram, ter resultado, a responsabilidade não pode ser só minha. E a gerência desse elenco? É isso que o Existe um torcedor executivo contratado, existe um coordenador de futebol contratado, entendeu? E eles participavam do dia a dia. Eu participava também. Muita coisa, às vezes, passa essa imagem de bonachão, porque eu carrego um peso muito grande por entender que o clube não precisa ser exposto nas mídias. Antigamente, quando se chamava a atenção de jogador, quando se punia um atleta, o próprio dirigente fazia questão de vazar isso. Ou dando uma entrevista, ou vazando para alguém da imprensa para que todo mundo tomasse ciência do que estava acontecendo. Eu sou contra esse tipo de postura. Eu acho que as cobranças precisam acontecer internamente. Então, muitos jogadores foram cobrados, treinadores foram cobrados, a cobrança existia no dia a dia, entendeu? Nunca houve omissão. Sempre foi acompanhado de perto. Agora, nem sempre trocar o treinador é a solução. Nem sempre mandar embora 10 jogadores e contratar 10 é a solução. Às vezes é necessário mandar embora alguns atletas no meio do caminho, às vezes é necessário trocar o treinador, mas o time disso não é uma ciência exata, entendeu? Tem ano que a gente consegue ter o sucesso por manter, tem outro ano que não consegue, que deveria ter trocado antes. Então não é uma ciência exata, a gente só sabe se deu certo ou não quando está no final. A gente não tem como. Vamos supor que a gente tivesse ganhado do Botafogo ou ganhado algum outro jogo, tivesse passado, ido para um quadrangular e tivesse conseguido acesso. É uma suposição. Poderia acontecer. Tinha, pelo menos no papel, um time para isso. E aí? Aí ainda assim vão dizer que a gente errou no planejamento? Então a linha é muito
tênue da avaliação. Eu acho que a gente não pode ter avaliações rasas. Pura e simplesmente, nada presta porque a bola não entrou e não passou. Nada presta porque em alguns jogos que a gente estava ganhando a gente deixou empatar ou virar. Ou porque houveram situações que a gente tomou gols que a gente não poderia ter tomado. Aí nada presta por situações pontuais? Não se leva em consideração isso? Existem falhas nossas, sim. Acho que algumas avaliações que a gente fez, e aí é no decorrer do processo, avaliações no decorrer do processo, às vezes são muito difíceis de acontecerem, porque muitas das vezes a gente toma uma decisão e a gente acaba lá na frente vendo que não foi a melhor decisão, ou de tirar ou de deixar. Entendeu? Então, eu assumo essa responsabilidade. Eu participei das principais decisões e acho que algumas decisões não foram acertadas no decorrer do processo. Mas a montagem desse elenco, o início desse planejamento, entendeu? A estratégia que a gente bolou para esse ano, na minha opinião, era uma boa estratégia. Infelizmente, a gente não conseguiu que isso se transferisse para dentro do campo. E aí eu não tenho controle total nisso, entendeu? Então, assim, tenho a minha responsabilidade, mas eu não posso ser crucificado ou ser tido como um cara incompetente no futebol, pura e simplesmente analisando uma situação isolada e não se analisando o todo, entendeu? Acho que é preciso fazer essa análise levando em consideração o todo. Eu gosto de ver o presidente do Remo, esse presidente aí, esse cara que se posiciona. Eu assisti a entrevista coletiva. Tava ali, parece que eu tinha falecido fazia 3 dias. Quero ver esse cara. De olhar para o torcedor, de olhar para a câmera e dizer, irmão, parada é o seguinte, errei aqui, errei ali, mas acertei aqui, mas acertei acolá. A Série B, então. Porque assim, Fábio, essa pergunta é muito direta. Eu ia buscar mais lá atrás, mas vou logo fazer essa pergunta. O Remo, o time do Pará, ele está preparado estruturalmente, Fábio, para oferecer ao jogador de Série B a condição de trabalho e permanecer na Série B 2, 3 anos, jogando contra Vasco, Cruzeiro, e mais Grêmio e outros times. A gente tem essa condição? Foi um acidente a gente bater lá e voltar e dizer assim, olha, foi um acidente. Por quê? O Flamengo, para se reestruturar, o Bandeira de Melo sai do BNDES, fica 6 meses ainda, presidente do BNDES, diretor do BNDES, presidente do Flamengo. Em 6 meses ele consegue a certidão negativa. Ele estava aqui em Belém no jogo contra o Remo pela Copa do Brasil. Ele anuncia para o Brasil, olha, o Flamengo já tem certidão negativa. A partir daí ele consegue um patrocínio na Caixa Econômica Federal, pega milhões, né, diz, não vou contratar ninguém, né, tem que liberar o Wagner Love, porque ele diz, não tem dinheiro para te pagar, reestrutura esse clube, dá credibilidade a ele, ao mercado, não ganha porra nenhuma. Se eu não me engano, em 2009... né, o Flamengo foi o último título brasileiro do Flamengo daquela época, lá daquelas transições. Enfim, se eu não estou errando data aqui. Aí vem o outro presidente, sai ganhando tudo, queria até expulsar o Bandeira de Melo do Flamengo um tempo desse aí. Nesse meio do caminho, não teve acidente do Flamengo bater campeão Libertadores, bater campeão brasileiro, porque não estava no projeto isso. O projeto estava reestruturar financeiramente. Na minha opinião, eu falei que eu não ia dar opinião, eu ia só te fazer perguntas, mas tu trouxeste de volta a credibilidade do clube, trouxeste de volta o poder de investimento em infraestrutura, a credibilidade do clube no mercado. Aí, só que no meio do caminho tu bateu na Série B, irmão. Foi um erro subir para a Série B? Não existe ser um erro bater para a Série B. Então eu quero que tu me digas isso. Tu foste lá e provaste da Série B. A gente tem condições de ficar 4, 5 anos na Série B com a gente que eu digo, o futebol paraense. Com essa estrutura? Cara, eu vou te ser muito, muito franco, cara. Primeiro, desde que a gente assumiu, o principal objetivo era a reestruturação do clube. Isso foi dito, foi pauta da minha campanha, Abner. Se buscar lá atrás, entendeu? A principal bandeira nossa era reestruturar o clube do Remo. Não havia outro caminho que não fosse feito isso. Porque só assim a gente ia conseguir resgatar a capacidade de investimento que a gente teve em outros anos. Até hoje, 1/3 do que a gente arrecada vai para pagamento de dívida, cara. 1/3 do que a gente arrecada. A gente começa o ano com 0, entendeu? O nosso maior rival começa o ano recebendo cota de Bampará, cota da Funtelpa, que dá quase 2 milhões de reais, entendeu? Nós não ganhamos 1 centavo disso, e ano que vem é o último ano que essas cotas vão estar bloqueadas. E algumas cotas da Copa do Brasil também ficam, a primeira, né? da Copa do Brasil já fica lá de cara, 600 mil, já está comprometida para a Justiça. Mas ano que vem é o último ano que isso vai acontecer. Mais de 2 milhões que a gente deixa de ganhar, que é no início do ano. Então, a partir de 2024, o Clube do Remo já vai ter mais de 2 milhões e pouco
todo o início do ano para investimento. Isso faz uma diferença enorme. E é um dinheiro que a gente não está contando. Eu estou falando de uma fonte de investimento. Só esse ano nós vamos ter pago mais de 5 milhões para a Justiça do Trabalho. Só esse ano. E eu estou falando só de Justiça do Trabalho. Não estou falando de governo federal, não estou falando de dívida civil. Tem dívida civil, que a gente paga de 2002, 2003, 2007, 2008, 2009. Então, assim, infelizmente, se acumulou muito ao longo dos anos, e aí aqui eu não quero responsabilizar o B ou C, nem partir por nenhum caminho de camisa bruxa. Não é o A, o B ou C, é o clube do Remo, é uma instituição, entendeu? Que infelizmente acumulou muitas dívidas ao longo do caminho, entendeu? Por escolhas equivocadas, na minha opinião, de se privilegiar só o dentro de campo e esquecer desse fora de campo. E hoje a gente paga um preço por isso. E qual é o preço disso? Da gente não conseguir ter uma estrutura compatível com o tamanho que o Clube do Remo tem, com a história que o Clube do Remo tem. E isso a gente está fazendo. Seja a estrutura física, de trabalho, de preparação, seja a estrutura financeira para montar times competitivos e conseguir disputar as competições de igual para igual. Tinha times na Série B que tinham estrutura até menor do que a gente. Então, até dava para a gente ter ficado. Nós fomos muito incompetentes, a verdade é essa, dentro de campo. Entendeu? Quem estava ali não foi competente de ganhar um jogo em 5, cara. É surreal isso. Isso qualquer pessoa que eu converso, e hoje a gente tem uma inserção no mercado nacional do futebol muito forte, Associação Nacional de Clubes, a gente é muito bem posicionado. No mercado do negócio do futebol, a gente é muito respeitado. Agora mesmo, em início de julho, a gente teve um espaço no CONFUT, que é o Congresso de Futebol Sul-Americano, que a gente foi falar sobre a experiência, sobre o case administrativo de gestão do Clube do Remo. E foi muito festejado ali as conquistas e tal, e as pessoas já tinham referência, inclusive, do que a gente fez na pandemia, que serviu como exemplo para outros clubes que fizeram isso no Brasil também. Então, assim, mas a gente está no caminho, está no trajeto para chegar nessa situação. Nós ainda não chegamos no fim. E nesse meio do trajeto, nós fomos abençoados com uma subida para a Série B, mas nós não estávamos prontos ainda completamente para isso, para chegar e ficar. Entendeu? Eu não tenho dúvida que se seguir nessa mesma toada, venha quem vier depois, mas se seguir no mesmo caminho, a gente com mais de 2 anos aí, no máximo 2 anos e meio, a gente está pronto para alçar voos maiores. E se a gente, nesse meio do caminho, estruturar uma SAF com responsabilidade e tiver um investimento externo, aí a gente antecipa isso até antes, porque eu não tenho dúvida que o caminho está sendo desenhado para isso. Agora, claro, que a gente nunca vai abrir mão, Abner, de disputar as competições como o Remo merece disputar, como fez esse ano. Esse ano a gente montou uma folha acima do que a gente costumava fazer. A nossa folha de jogadores era pouco mais de 700 mil, oscilava entre 700 e 750 mil, porque havia aqueles jogadores que recebiam por produtividade. Então nós tivemos a ousadia de montar uma folha que a gente podia pagar. E montamos um time que, no papel, a gente tinha a expectativa que ele rendesse. Infelizmente, isso não se transferiu para dentro do campo. Isso eu acredito muito nessa responsabilidade que tu tem em montar a folha e fazer a coisa acontecer, porque eu sei o quanto mão de vaca você é na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E, Fábio, a gente volta para a questão do investimento, Fábio. Me respondestes a questão da Série B. Cara, tu comprastes um terreno do Carajás, falta quanto para pagar? Acho que já temos aí perto de 70%. Agora, em novembro, vai ter uma parcela que vai representar aproximadamente 20%. Vai ficar aí para o ano que vem em torno de 15%. 10-15% mais ou menos. Para quitar o terreno, no nome do Remo. E já está programado para o ano que vem. Aí. Agora, Fábio, eu conheço, tu também conheces, eu acho que muitos inscritos devem conhecer. E se tu não é inscrito, te inscreve no canal. Se tu está aborrecido com o presidente do Remo e tudo mais, aproveita esse aborrecimento e te inscreve no canal. Comenta no canal. Fábio, cara, quem conhece um centro de treinamento, imagina o que tu quer pro Remo. Sabe que, de repente, tu vai ter que investir o valor do preço do terreno até um pouco mais. Fazer uma coisa, né? Os sonhos pro futebol do Norte, pro futebol do Pará. Existe um projeto para isso? Existe, Abner. Assim, é bom que se diga que desde que o momento que a gente comprou, estava claro que precisava melhorar bastante lá. Mas a gente já tinha condições de começar a utilizar, que isso foi o grande diferencial. A gente podia comprar um terreno cru e começar do zero, ou a gente podia comprar algo que era algo que era habitável, que já tinha ali 2, 3 campos que dava para usar, que não era ideal, mas que já dava para usar, e a gente usou. No ano passado, inclusive, a gente fez bastante treinos até do profissional lá, e fez a integralidade dos treinos do feminino e da base. E o fruto a gente já colheu ano passado mesmo, cara. É impressionante como mudou. A gente já conseguiu ser campeão de todas as categorias de base ano passado e fomos campeões do feminino pela primeira vez.
desde 1981 ou 82, que o Remo não era campeão. Então, do futebol feminino, numa era que o futebol feminino, enfim, inexistia praticamente no Brasil. Hoje, o futebol feminino tem crescido a cada ano, e ano passado a gente conseguiu ser campeão pela primeira vez dessa nova era do futebol feminino, nos colocando numa competição nacional, coisa que nunca tinha sido disputada. Esse ano, de novo, a gente está tendo os mesmos resultados. Já estamos na semifinal do Sub-20, né? Já ganhamos o primeiro jogo fora de casa, vamos definir no Bainão no sábado, e a gente tem grande chance de chegar na final mais uma vez. Se vai ser campeão ou não, é uma outra história, porque do outro lado vai ter um adversário que também trabalha muito, se dedica, mas assim, mostra que, por exemplo, a gente é o único grande que está na semifinal. O restante são times do interior, que tem uma boa estrutura, tem um bom apoio, tem uma visão empresarial. Mas os nossos outros times, digamos, grandes daqui do estado, nenhum chegou na semifinal, entendeu? Então mostra a diferença que o CT já faz no trato, no dia a dia da preparação dos nossos atletas. Isso já é um resultado para se apresentar. Agora, nós temos um projeto, e esse projeto já se iniciou, nós já começamos a mexer no campo principal. Até o final do ano, esse campo principal vai estar adequado para o uso do profissional para o ano que vem. Aproveitamos esse problema da ponte, e por isso a gente usou menos esse ano, para mexer de forma adequada nesse terreno, nesse campo, melhor dizendo. Já começamos a melhorar a estrutura de alojamento, nós já temos atletas que estão residindo lá, estrutura de alojamento, de alimentação, base. Não, alojamento é base, não dá para colocar atleta profissional para residir no centro de treinamento. Não, residir não, pô. Descansar, mas eventualmente almoço, fazer 2 períodos vai dar no futuro. Hoje ainda não dá, mas vai dar no futuro. Tem um projeto, uma maquete, como vai ser o centro de treinamento do Remo? Tem um projeto já montado no papel. A gente pretende ainda esse ano soltar uma maquete, até porque o torcedor possa ter conhecimento disso. Mas a gente está indo dentro das nossas possibilidades, que ninguém vai fazer loucura. Mas a ideia é ter pelo menos um campo completo pronto até o final do ano e um outro campo mediano para que possa fazer alguns tipos de treinamento. Treinamento físico faz no outro, treinamento de goleiro faz no outro. E aí quando vem para o tático, o técnico vem para o principal para evitar um desgaste de estar todo dia só naquele campo. E tu não tens uma condição de botar o number right lá, o cara bancar 5 milhões de reais e tu... Temos 2 conversas em andamento nesse sentido. Uma conversa com uma multinacional muito grande. Essa conversa já vem acontecendo há quase um ano. A gente vem amadurecendo, é muito difícil as tratativas, mas muito provavelmente aí a gente tem uma surpresa aí até o ano que vem nesse sentido. Fábio, voltando, eu te dei um pulo lá para o CT, para o que tu espera para o futuro, o que tu espera fazer. Só uma observação. A base, o título para mim, como jornalista, ela não importa muito. Ele vai importar o que tu vais produzir para levar para o teu elenco profissional e que tu pode comercializar no mercado e ganhar uma grana com isso. E vendo o time do Remo jogar esse ano, a gente basicamente só viu o Ronald, não viu uma outra... E o Remo campeoníssimo lá atrás, a gente, por exemplo, o título brasileiro do Remo, ele tinha 60% de jogadores locais. E a gente vê hoje o Paysandu jogar, a gente não vê um jogador que pegue com uma farinha de apuada jogando na boca que não cai um bago. Não sei se sabe o que é o de apuada, né? Só jogador de fora também. Mas nada contra os jogadores de fora. Mas que bom seria se a gente tivesse jogadores locais. Eu acho que a base, tu deve ter esse entendimento que a base serve principalmente para isso, né? Mas, Abner, esse ano no Campeonato Paraense, 1/3 do nosso elenco era de jogadores da base. 1/3. Foi uma exigência nossa, inclusive, para que a gente pudesse dar rodagem, dar experiência para os meninos. Os meninos entraram, participaram, Pingo jogou, Rony jogou, Ronald jogou. Teve vários outros atletas, Pedro Senna jogou, enfim, oriundos da base que tiveram seu espaço. Kevin, né? Na época jogou também. Mas, enfim, tiveram vários atletas do clube que tiveram seu espaço e puderam ter oportunidade. Agora, o resultado do CT em relação ao clube profissional, ao time profissional, isso só vai acontecer daqui a uns 3 anos. Esses jogadores estão sendo preparados lá, eles vão estar em condições de jogar em alto nível no time profissional daqui a 3 anos. Porque são jogadores... Começou ano passado, no meio do ano passado o trabalho, entendeu? Então são jogadores de 17, 18, 19 anos. Ano que vem já vai subir mais uns 3, 4 aí interessantes que estão vindo no Sub-20, que vão fazer uma Copa São Paulo e que para o ano que vem já vão fazer parte do elenco. Aí a gente já vai ter jogadores em condições, já vão ter novos nomes aí surgindo no cenário do nosso futebol. Mas a gente precisa ter calma também, não adianta lançar de qualquer jeito e depois queimar o moleque. Porque a torcida do Clube do Remo é muito exigente. Acho que poucas torcidas no Brasil são tão exigentes. Já que nós estamos falando de jogador, eu estou olhando de vez em quando no telefone, que eu pedi para a galera mandar mensagens para o Twitter, que no final eu vou tentar fazer algumas para vocês aqui. Ô Fabão, quantos jogadores o Remo tem contrato para o ano que vem? Quem já está no elenco para o ano que vem ou não, né? Porque tem contrato. O Vinícius deve ser um deles, né?
O Vinícius tem contrato até o final do ano que vem. O Pingo, que tem contrato aí de mais 1 ano e meio, mais ou menos. O Curuá, que tem um contrato de também mais ou menos 1 ano e meio ainda, né? E o resto é garotos da base. Já temos alguns entendimentos, alguns poucos entendimentos sendo feitos com alguns atletas que a gente acha que tem condições de permanecer para o ano que vem. Já estamos fazendo. Aí mais uns 4, 5 aí desse elenco. Né? Não vou citar nomes para evitar, porque a negociação está em andamento ainda. Se frustrar, der errado, não adianta. Né? E o restante são jogadores da base, que a gente pretende ter um aproveitamento também de algum deles e avaliar, obviamente, nessa segundinha, jogadores regionais, sempre tem boas opções que surgem aí, né, que a gente pode tentar pensar e tentar aproveitar. Fábio, vamos agora falar da cozinha. Cozinha não é a cozinha que faz comida, né? Mas a cozinha que eu chamo é aquela galera que trabalha no dia a dia. Porque, assim, o presidente de um clube como o Remo, tenho certeza que ele tem que se preocupar da água mineral que é servida até o pedido do treinador, do executivo, lá para o departamento de futebol. Claro, assim como o prefeito tem, o governador tem, o presidente da República tem os seus secretários, né? Tem os seus ministros, tem os seus diretores, subdiretores, os puxa-saco. Na política tem tudo isso, né? O senhor trabalha com política, sabe disso, presidente. Sem dúvida. E aí, não se mete desse lado aí, que são os seus clientes. Mas, cara, tem uma coisa muito louca que acontece no Remo. Eu já vi, esporadicamente, acontecer em outras gestões. Né? Inclusive, tem gente que está batendo muito em ti, que quando passou no Remo, gente ou gentes, né? Mais de um, mais de dois, porra, ficou 10 meses sem pagar salário, caralho. Jogador era despejado no meio do... Caía de Série C para Série D ou sem série. E, porra, te xingar, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook. Porra, por exemplo, eu não posso chamar o caboclo de feio se eu sou feio e meio. É sacanagem. Eu posso dizer o seguinte: irmão, eu sou feio, mas eu tenho lábia. Pelo menos eu vou ganhar alguma coisa em cima do cara na disputa. Mas, porra, eu não tenho predicados, eu não posso. Eu penso assim, Fábio, desculpa. Claro, Abner, gente que deixou o clube com 7, 8 meses de salário atrasado, gente que abandonou o clube após o campeonato, deixou o pepino na mão do presidente resolver sozinho, gente que não teve responsabilidade no trato, gente que tem histórico ali no clube de pegar recurso e não prestar conta, está registrado isso na contabilidade do clube, que retirou o dinheiro e não trouxe a prestação de conta. É gente que não tem moral para vir falar qualquer coisa. Então, para mim, meu irmão, não tem nem merecimento para que eu possa responder. Não perco nem meu tempo com esse tipo de gente. Estou gostando de ver o presidente. Presidente, pela primeira vez nesses 3 anos e meio, presidente, só falta dar tapa na mesa. Tá liberado, presidente. Presidente, seguinte. Porra, o torcedor... Pô, tem um ouvinte que pediu, um inscrito que pediu para não chamar palavrão no podcast nem fumar. Fumar só na live. Aqui não pode. Na nossa querida TV Norte, que é fantástica. Presidente. Porra, presidente. A torcida, ela já quer o seu cabeção. Que o senhor tem uma cabeça privilegiada, presidente. Né? Não estou falando de tamanho, pô, de inteligência, é um bom administrador, de número. Por que vocês estão rindo? Respeitem o presidente do Remo, rapaz. Essa nação. Presidente dessa nação. Porra, os caras questionam, irmão, os teus assessores, os teus diretores de futebol. Eles não querem mais eles dentro do clube. Eles não querem. Eu vou dar nomes, presidente. É só qualquer rede social, qualquer que seja. Pombo Correio, Telex, Telegrama, Facebook, Instagram, tudo. Porra, eles são clientes do clube, eles são torcedores do clube, eles são associados do clube. Eles não querem, presidente. Mas o senhor não permite que essas pessoas deixem o trabalho deles lá dentro do clube, deixem de estar perto de você, se sair de diretor, fica como assessor seu, são vistos diariamente no trabalho e tudo. Que isso, presidente? O senhor tem um compromisso com esse povo de campanha, de carregá-los no colo até o final? Porque eu sentia, presidente, que lá atrás eles funcionavam um pouquinho como parede. Né? A porrada era neles. O senhor até ficava um pouco de fora aí das críticas. Só que agora pulou a parede e foi de buscar lá. E querem que a parede saia. Como essa relação, Fábio, como que funciona isso, cara? Bom, Abner, é assim, cara. Tu não vai dizer, obrigado pela pergunta.
Não vou dizer obrigado pela pergunta, que a pergunta... Essa pergunta foi foda. Mas eu precisava te fazer, Fábio. Não, tudo bem, como, Abner. cara. Eu vim aqui no propósito de conversar e de falar a respeito de qualquer assunto. Então não tem vetos. Acho que é bom que o torcedor entenda isso também. Cara, assim, nos 2 primeiros anos ali, os 3 primeiros anos, foram pessoas que colaboraram bastante com o clube, em momentos muito difíceis. Pessoas que fizeram os contatos, tratavam o relacionamento com o empresariado, enfim, tratavam o dia a dia, negociavam, e são totalmente da confiança, pessoas que não precisam do Clube do Remo para absolutamente nada. Todos muito bem resolvidos nas suas vidas profissionais e que ajudaram bastante. Eu não tenho outra palavra que não gratidão com relação a isso, né? No ano da Série B, acho que houveram associações de equívocos gerais no futebol, que todos nós participamos, eu me incluo, eles também. E no final do ano a gente decidiu que eles iam sair da linha de frente do futebol como saíram. Não estão mais diretores de futebol, mas continuaram no clube. São pessoas que têm a minha confiança, entendeu? É preciso tu te cercar, né, de pessoas que tu confia. Tu não vai trabalhar com gente que não confia. A gente sempre procura trabalhar com pessoas que a gente tem relação de confiança, mais próximo falando. E aí, obviamente, dentro das funções específicas que exigem um profissional, contratar profissionais. O futebol estava sendo feito pelo Ney Pandolfo e pelo João Galvão. O João Galvão na função de coordenador de futebol e o Ney na função de executivo de futebol, com a participação do treinador, primeiro o Bonamigo, depois o Gerson, e o suporte meu e dos vice-presidentes, Marcelo Carneiro e o Tonhão. Era assim que estava sendo feito o futebol, entendeu? Essas pessoas não estavam diretores de futebol, nem no nome, nem na prática. Essas pessoas acabavam participando de alguns círculos, de alguns núcleos, pela proximidade que elas têm comigo e com o clube e acabavam participando. Mas não havia isso. Então, eu acho que algumas referências são feitas de forma muito injusta. Eventualmente tratavam um ou outro assunto, porque já tinha relação com o empresário ou com o executivo do outro clube. Estou precisando resolver uma coisa no CRB. Aí já tem uma pessoa, já tem uma boa relação no CRB. Já ligava lá, já tratava. Mas não estavam à frente do processo. Então, não tem porquê, nesse momento, eles serem pedido para que eles saiam de algo que eles não estavam. Não tem como tu tirar alguém de algo que essa pessoa não estava. Mas o torcedor entendeu? não quer eles lá. Os torcedores são os clientes. Mas eles não estão mais como diretores de futebol, meu amigo. E a fala sempre é essa, entendeu? Tirar do clube não existe isso. Eles são associados, são pessoas, alguns conselheiros, outros estão ainda na diretoria em outras funções, como assessor ou diretor jurídico, enfim, entendeu? E eles cumprem muito bem essas outras funções. Então não faz sentido. Se o problema é no futebol, o futebol vai ser trocado novamente. O projeto desse ano não deu certo, a mudança vai ser integral do futebol. Nós vamos trazer um novo coordenador, vamos trazer um novo executivo, nós devemos trazer outras pessoas para a comissão técnica, para compor a comissão técnica, obviamente que não é feita só de treinador, né? A comissão técnica ela é maior do que isso, mas essas definições ainda vão acontecer dos nomes que eles não vão poder mais chegar e dizer assim, ô Fábio, vamos contratar a xícara, essa xícara aqui ela é mas boa. Eles não fazem tal. isso. Não tem isso. Não tem mais isso. Não tem mais isso, entendeu? Eles não participam ativamente desse tipo de definição, entendeu? Eles participam muito mais de outras coisas que acontecem no Clube do Remo e outras tratativas muito positivas. Por exemplo, a gente tem fechado alguns bons contratos comerciais, a gente evoluiu muito. A camisa do Remo, por exemplo, quando eu assumi, ela gerava 50, 60 mil reais de receita. Esses caras hoje então geram mais de 300 mil. Eles fazem outras ações que não dentro do futebol diretamente. Não diretamente na contratação do jogador. Foi responsável então, por contratar o fulano. Vistos num treino ou no jogo. Eles estão participando no clube. Eu acho que é um conjunto independências do futebol profissional é porque eles são os seus assessores normal, não tem problema nenhum. Eu vou dizer, o Abner está proibido de chegar lá se o Abner é um grande colaborador, um cara que participa do clube, ajuda bastante, participa das coisas. Não tem vetos com relação ao A, ao B ou ao C, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que todo mundo que está disposto a colaborar é bem-vindo. Agora, o futebol está sendo tratado de uma forma 100% profissional. E vai ser aperfeiçoado isso. Nesse primeiro ano, eu acho que a gente teve algumas coisas interessantes com essa mudança, né? Nós não tivemos, ao meu ver, racha no elenco, então funcionou um pouco essa mudança. Acho que a gente conseguiu ter um elenco uníssono, mas a gente teve outros problemas. A gente não conseguiu transferir para dentro de campo a qualidade que o elenco tinha. Isso não veio para dentro de campo. Isso é fato. Nós contratamos um elenco qualificado. Pois é, essas são as perguntas que a gente está se fazendo e está iniciando um processo de avaliação, de encontrar os motivos, né? Eu não sei te dizer agora claramente o que levou a isso, mas a gente está
construindo um caminho. Eu disse na minha coletiva, e está sendo distorcido aqui por alguns, e eu queria aqui poder esclarecer, que a gente precisa, talvez, para uma Série C, ter mais guerreiros do que jogadores técnicos. E as pessoas distorceram isso, mas assim, não é que a gente tem que trazer jogador ruim não, Abner, mas é jogadores que tenham aquele comprometimento. Aquele elenco de 2020 era fantástico o comprometimento daqueles caras. E tinha alguns jogadores com limitação, vou te dar um exemplo. O Hélio, que é um jogador que nem está mais aqui, mas que foi formado na nossa base, era um cara que tinha uma entrega gigantesca ali naquela ponta direita ali. E não era craque. E não era craque. E era um cara que dividia a responsabilidade na marcação com o Ricardo Luiz, e o Ricardo produzia muito mais. O Ricardo tem um bom apoio ofensivo, mas às vezes deixa brecha no defensivo. Então ele com o Hélio, eles conseguiam fazer uma dobrada ali e conseguiam ter o melhor rendimento do lado direito. A mesma coisa acontecendo no lado esquerdo. Então assim, a gente tinha um time ali que tinha uma entrega muito grande. E era um time que conseguia encaixar ali a jogada das coisas. Tínhamos alguns jogadores técnicos, que é preciso ter também, acima da média, né? O Gedó chegou, inclusive, depois, naquele momento, foi muito importante naquela reta final, mas tinha um Salatiel da vida, e tinha outros jogadores que tinham uma qualidade técnica que acabaram se somando. O próprio Eduardo, que não foi titular o tempo inteiro, mas quando entrava ajudava tecnicamente, né? A gente teve ali alguns jogadores que iam se somando e que, pelo comprometimento, pela sua qualidade, conseguiram dar a liga e a gente subiu. Então, se comparar no papel aquele time de 2020 com esse, eu não tenho dúvida que esse time, no papel, tinha muito mais atletas de renome, com um currículo recente bom, com acessos melhores, com números melhores do ano passado, desse ano. Mas quando deu a liga no 2020, o negócio engrenou. E esse ano não. A gente não conseguiu que isso desse. Qual o motivo disso? A gente ainda não conseguiu encontrar. Nós tínhamos, inclusive, o mesmo treinador, que era o bom amigo no início da competição, entendeu? E por mais esforço que tivesse, a gente não conseguiu que o time tivesse o desempenho que a gente esperava. E é um grande treinador, um grande cara, um grande profissional. Só tenho a agradecer pelo bom amigo por todas as passagens, tudo aquilo que ele fez pelo clube. É um cara sensacional, mas que naquele momento não tinha como continuar com ele por conta do desempenho que o time estava tendo. E Fábio, voltando lá para o início, você citou o Salatiel desgramado, que jogou bem pra caramba lá, o Botafogo de São Paulo e Remo. Olha só, e essas figuras que nós falamos agora, no bom sentido, como eles se sentem, Fábio? Porque assim, se tu me convidar, cara, pra eu ir na tua casa e a tua esposa me tratar mal, dizer que ela não gosta que eu vá lá e tal, não gosta da nossa amizade, eu nunca mais vou voltar lá. Então esses caras que se doam pelo Remo, não têm salário no Remo, como você falou, são bem resolvidos financeiramente nas suas profissões, ver a rede social atacada, os pais verem isso, a esposa ver, a família ver, como é que esses caras se sentem e por que eles permanecem? Cara, eu acho que essa é uma pergunta que tem que fazer para as próprias pessoas. Mas, na minha visão, eu acho que tem muito a ver com fazer parte do projeto. E fazer parte do projeto não necessariamente está no futebol. Quando a gente idealizou lá atrás, vir para dentro do Remo para mudar, foram pessoas que construíram junto esse caminho. Uma série de pessoas, e foi se juntando mais gente no caminho, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Quando tu é parte de alguma coisa, independente da dificuldade ou do sucesso, tu permaneces parte daquela coisa. E tu quer que aquela coisa dê certo. Então eu acho que o sentimento de pertencimento do projeto faz com que motive as pessoas a quererem continuar para ajudar de alguma forma. Ainda que não em determinadas funções que inicialmente eles cumpriam, mas eles entendem que é importante continuar colaborando, porque sabem que são importantes para que a coisa aconteça. Só acho que tem que ter um cuidado aí, tá? O Fábio, presidente do Remo, está sendo muito claro na função que essas pessoas realizam. Então, essas pessoas precisam ter cuidado, os parceiros, né, os caras que estão no projeto, para saber o que apresentam ao mercado, como se apresentam ao mercado. Porque, às vezes, eles se apresentam no mercado de uma forma que acaba comprometendo, né, o que o presidente entende que é a função e o que vende, no bom sentido, ao público é a função dessas pessoas. Eu acho que é um assunto que não devia nem estar sendo tão batido, tão colocado, tão constrangedor para todo mundo. E eu vou dar, nesse ponto eu gostaria de... Porque é chato você ficar falando e não citar, né, de quem a gente está falando. Então, eu quero falar aqui da minha parte, Disson Medeiros, não é isso? O Pietro, que é o diretor jurídico, e o próprio Paulo Mota. Eu coloco a minha mão no fogo, eu, jornalista Abner Luiz, pela idoneidade dessas três pessoas,
pelo caráter dessas 3 pessoas, pelo amor que essas 3 pessoas têm pelo Clube do Remo. O Fábio foi muito feliz, são pessoas altamente resolvidas financeiramente, não precisam de um centavo do Clube do Remo e mais, não precisam nem da imagem do Clube do Remo para fazer negócios nos seus lugares de trabalho, porque o lugar de trabalho dele é incompatível com qualquer tipo de negócio. Não tem nenhuma relação com o tipo de negócio. Né? A gente está falando de advogado, a gente está falando, né, de pessoas... Advogado com grandes contratos, auditor do tribunal. Auditor do tribunal, tudo. Então a gente está falando desse pessoal. Então, gosto muito dos 3, lamento pra caceta esse pau que esses caras pegam, né? Mas não que eu abandonasse o projeto, mas talvez eu fizesse, realizasse o desejo para que tu não apanhasses tanto, sabe? Porque a torcida não quer, cara. O associado ele não quer. Então, para que tu não apanhasses tanto, se eu fosse teu amigo de verdade e amasse o Remo, aconteceu isso no Paysandu no ano passado. Tem um garoto, rapaziada, tá aqui que conhece, só ia para colaborar também. Era o mesmo perfil, resolvido financeiramente, blá, 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 blá. Não deu certo. O cara se tocou e disse, galera, venha aqui de vez em quando. Não estão na função do futebol, estão desempenhando outras funções aí no dia a dia do clube. Eu acho que é pertinente isso que tu está colocando, mas acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, entendeu? Não tem como responsabilizar alguém por algo que ela não é responsável. Mas se eu gostasse de você, fosse grato a você e fosse seu amigo, eu faria isso para não... Nem que eu tivesse que carregar uma pedra do Baianão ao Mangueirão e voltar no sol para te ajudar em alguma função no muro, mas eu não queria aparecer, eu não ia... Porque é muito chato, é constrangedor, pô. Tu tá ali sentado no banco de reservas, o torcedor vai entender como diretor, como cara que está voltado ao futebol. E o futebol sempre teve esse problema, né, Fábio? Eu já vi vários presidentes passar por isso. Você forma um time de diretores, diretor da náutica, diretor da sede, diretor de portaria, diretor de cozinha, diretor e tal, como outros natural. Diretores de outras áreas frequentam o Baianão, isso é natural. Aí quando tu aperta no botão, parece que é um imã. Corre todo mundo para dentro do vestiário para dizer se o jogador é grande, se o jogador é ruim, se o jogador é bom e tal. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente mudou, tá? Isso é muito elogiado pelo pessoal que trabalha. Nunca teve tão pouca gente no vestiário. Isso a gente veio mudando ano após ano. O vestiário hoje do Clube do Remo é praticamente só as pessoas que estão com alguma função específica naquele momento. E, eventualmente, eu como presidente ou um dos vice-presidentes. Só. Se não tiver função, não tem acesso ao vestiário. Isso aí não tem... porque eu sou diretor da área X, sou diretor da área Y, sou conselheiro, não. O vestiário do Clube do Remo é blindado e só entra realmente, à exceção de quem está com alguma tarefa realmente relativa ao jogo, alguma função no jogo, só entra quem for, se for o presidente ou os vice-presidentes. Aí presidente, a gente indo até para a reta final, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Parece que no trabalho do futebol, o executivo de futebol tem sido a pedra no sapato. Não falando mal dos caras, pelo contrário. Vê o cara muito renomado, como vem cara por Paysandu muito renomado. Engraçado, né, que eles saem daqui, vão para clubes maiores ainda, conseguem resultados maiores ainda. Aí eu quero culpar vocês, dirigentes, dizer, ou vocês não deixam esses caras trabalhar, ou eles não gostam da nossa terra, o açaí não é gostoso, o tacacá também não, porque se não, vejamos, não dura 2 temporadas um executivo no Remo em toda a tua gestão. Quando o executivo conseguiu acesso para a Série B, também não ficou. Foi buscar o caminho dele e foi para outro local. O Remo não está contratando o executivo de futebol. Você falou de jogador, acho que tem que ser mais guerreiro do que técnico. Não está contratando muita gente gigante? Gente que trabalhou com o Neymar, trabalhou com o Pelé, trabalhou com fulano, mas porra, aqui não é, aqui o capim é duro e o sol não é mole. Não está faltando isso, cara? Assim, Abner, a gente teve, se você reparar, foi um por ano, realmente. Não virou para outro ano. Mas a gente define como projeto, né? E na avaliação do projeto, existem várias coisas que precisam ser levadas em consideração, inclusive no interesse da pessoa em continuar. Obviamente, quando o projeto não dá certo, o principal objetivo não é alcançado, é natural que ele não seja continuado. Não faz sentido tu continuar algo que não deu certo. Mas eu não tenho muito do que reclamar. A gente, nessas experiências que a gente teve, a gente pegou executivos honestos, sérios, trabalhadores, alguns com algumas qualidades a mais, outros com uns defeitos a mais. Mas a gente não teve esse tipo de problema que é muito comum, inclusive, no futebol. Mas a gente não teve problema com desonestidade executiva, saber que o executivo está pegando ponta, está pegando dinheiro, ou que tem esquema com o jogador, com o empresário. E isso eu acho que também favoreceu as escolhas dos nomes, obviamente, e o fato de a gente acompanhar de perto. É aquela coisa, o acompanhar de perto
ele pode gerar uma impressão negativa em alguns momentos, mas ele gera um rebatimento positivo, que é a dificuldade que tu gera num ambiente de ter sacanagem. Entendi. Porque tu tá ali próximo acompanhando as etapas do que está acontecendo. Entendeu? Então isso foi uma coisa positiva de estar próximo. Mas assim, cara, a gente tem discutido bastante isso com relação a perfil de executivo. Acho que em parte você tem razão com isso. Aqui, muitas das vezes o executivo precisa cumprir mais de um papel, né? Em outros clubes ele tem talvez uma equipe muito maior de trabalho. Aqui o executivo tem uma equipe mais reduzida de trabalho. Eu costumo dizer que no futebol então paraense, isso pode fazer uma diferença grande. E aqui tem uma particularidade que só as grandes equipes do Brasil têm, que é a torcida muito presente no dia a dia e cobrando bastante. Hoje, muito mais pela rede social do que a presença física, mas essa presença na rede social, ela é pesada, porque tu tá muito próximo do cara. O cara chegar no Abner e cobrar o Abner é muito fácil. Uma ameaça, uma cobrança mais dura, uma pressão, né, uma perturbação muitas das vezes. Entendeu? Ela é muito fácil de acontecer e tem gente que não lida bem com isso. Já não tem mais aquela presença que tinha antigamente nos treinos. No jogo, sim, é sempre casa cheia. Mas nos treinos já não tem mais. Até porque se não se abre todo treino, eventualmente se abre um treino na semana, nem toda semana estava se abrindo, por uma série de fatores, inclusive por estar vindo de um pós-pandemia. A tendência é que algumas coisas retomem, outras não, né? Mas há um sentimento nosso, né, de que vir para o Clube do Remo, né, quando eu digo nosso, é dos profissionais que vieram aqui e passaram para a gente. Estar no Clube do Remo é muito difícil, é tão difícil quanto estar no Flamengo ou estar no Corinthians, por essa cobrança, que é resguardada as proporções do tamanho da cidade, ela é muito pesada. Não, nem guardada a proporção, porque tu tá numa panela de pressão que é Belém, desse tamanho, com Perfeito. 500 mil torcedores, pô, do Remo, 500 do Paysandu, aí é como se fosse o Brasil todo, 30 milhões do Flamengo. E São Paulo é gigante. É, mesma coisa. E, Fábio, então, no caso do executivo, como é que tu espera formar? Rapidinho, eu quero pular para outro assunto rápido. Tu vai formar, vai continuar nessa não vai ter diretor? Olha, isso aqui é diretor. Não. Vai ter executivo, comissão coordenador técnica, de futebol. Coordenador de futebol e... Coordenador de futebol remunerado, executivo remunerado e a comissão técnica já contratada. A gente está estudando aí algumas possibilidades de nomes aí, envolvendo até ex-atletas para compor isso da coordenação de futebol. Estamos estudando também algumas possibilidades de executivo que tem algumas características que a gente julga que são importantes nesse momento, inclusive dessa gestão do elenco mais dura, mais firme, que talvez em algum momento precise ter, né, com essa presença. Mas a gente ainda não tem um nome definido. A gente tem algumas possibilidades sendo conversadas. Digo, a gente é basicamente eu, os vice-presidentes, e a colaboração de mais algumas pessoas que estão próximas, que a gente acaba ouvindo e coletando opinião, enfim, impressão a respeito disso, né? Mas a gente ainda está num processo aí de amadurecimento do que aconteceu, né? Para que pudesse chegar nesse ponto, para que a gente possa ter um caminho do que a gente precisa corrigir. Porque, mais uma vez, Abner, eu já disse outras vezes isso em uma entrevista, nem sempre, quando algo dá errado, tá tudo errado. Entende o que eu quero dizer? Não é porque deu errado, é que tá tudo errado. Eu não sei entendeu? se eu sou Mas é que muito as pessoas benevolente. têm muita facilidade de achar que tá tudo errado, que nada presta. Epa, não sei É se- muito mais fácil tu avaliar dessa forma. Eu não sei se eu sou muito benevolente, mas quando eu olho para trás, que há 6 anos, 7 anos atrás, esse time esse clube tentava comprar vaga. Porra, eu olho algumas coisas assim. Bota seu dedo assim, presidente, só para tirar uma dúvida. O senhor tem dedo ruim para treinador. Ô, presidente! Não diga isso. O que te indica treinador, hein, Fábio? Passamos grandes treinadores Tu aqui. deve ter um guru muito Não diga isso. ruim, Então mano. vamos lá. Márcio Fernandes é ruim? Márcio Fernandes? Não, ruim é tu que demitiu ele. Márcio Fernandes é ruim? Claro Foi um que projeto, não deu certo, Mas não tu tem como mandou embora continuar. o cara. Mazola é ruim? Não, é doido. É bom treinador. Bom amigo é ruim? Mas ficou 6 meses, mas São 3, meu irmão. São 3 treinadores que passaram aqui, então não diga que eu tenho o dedo podre, Só porque quem tem ganhou- bons treinadores que passaram aqui. Só quem Só que ganhou às foi o vezes, amigo. mas às vezes, o treinador bom não se encaixa com um projeto, com um time, com um grupo, entendeu? Com um ambiente, com uma competição. É por isso que no futebol tem tantas mudanças. O treinador não vai virar ruim porque ele não deu certo aqui. Então a gente trouxe bons treinadores, entendeu? Só que aqui, em alguns casos, não deu certo.
O material humano que o Márcio tinha em 2019 era limitado, mas ainda assim a gente bateu na trave, só que ali acabou um projeto. Limitado somos nós dois. Era horrível. O Mazola fez bons jogos ali na competição, inclusive no Paraense. Não ganhou o estadual, isso gerou um desgaste. Depois ele encaminhou uma série de resultados negativos no Campeonato Brasileiro e a gente precisava dar uma sacudida naquele momento, por isso a troca. E o Bonamigo veio e fez a diferença e subiu. Em compensação, ano passado não foi tão bem na Série B e esse ano também teve uma oscilação no Campeonato Brasileiro. Então, assim, às vezes não é o treinador apenas, é a conjunção dos fatores. O futebol, tu tem que juntar várias coisas junto no ambiente e essas coisas têm que dar certo. Tu pode ter um puta executivo, um puta treinador, mas o elenco não dá liga. Tu pode ter um puta elenco, mas o treinador não dá liga. Tu pode ter um puta treinador, um puta elenco e o executivo atrapalhar o processo. Então, tu precisa que as três coisas funcionem em sintonia. Nem precisam ser os melhores do planeta, mas tu precisa que elas funcionem em sintonia. E esse é o grande desafio, é encaixar as peças certas nos lugares certos para que a coisa possa dar certo. Às vezes uma engrenagem, se não funcionar corretamente, ela pode prejudicar todo o resto do processo. E aí acaba que bons treinadores podem não ter um bom desempenho. Então, não é que tenha dedo pose para treinador, é que às vezes ele não encaixou com aquele momento, com aquele contexto que ele foi inserido. Dedo podre, sim. Olha, presidente, era só para provocar e eu queria que o senhor falasse a respeito. O senhor errou com alguém, presidente, nesses 3 anos e meio? O Remo tinha um mito chamado Eduardo Ramos, por exemplo. E aí, porra, foi um casamento desfeito de uma forma tão constrangedora. Não que o Eduardo também não tivesse colocado o Remo em condição constrangedora também em alguns comportamentos que ele teve. Mas, enfim, eu gosto dele, sei que tu gosta também. Tu errou com alguém? Porque eu acredito que o futebol é energia também, né? Às vezes a gente erra e fica aquela lacuna, a bola não entra aqui, a bola não entra ali. Antes não entrava porque não se pagava. Hoje tu oferece o dinheiro e o caboclo não bota a bola para dentro. Mas tu errou com alguém, Fábio? Diz, porra, errei. Queria pedir desculpa pro fulano. Tocando nesse assunto específico do Eduardo Ramos. Primeiro que não foi opção minha que o Eduardo não continuasse. Havia uma posição da comissão e das pessoas que estavam ali no dia a dia que achavam que ele não ajudaria para aquele ano de Série B. Foi proposto para o Eduardo que ele pudesse fazer a Copa Verde, pelo menos, né? E aí, de acordo com o desempenho na Copa Verde, a gente poderia avaliar ainda o Paraense. E ele achou melhor não, que ele, na cabeça dele, ele tem o direito disso, ele queria ainda ter um calendário e optou por ir para outras equipes. O Eduardo ainda trabalhou depois que saiu do Remo. Salvo engano, teve mais 2 equipes. Ele aí. Foi para Tuna, foi para Amazonas. Não, foi para Tuna, depois foi para o Ituano. Para Ituano, em São Paulo. Com o Mazola, inclusive, né? Passou um tempo lá com o Ituano. Então, assim... Eu acho que tu tá te equivocando na cronologia, Fábio. Eu acho que ele foi primeiro. No Remo. O Eduardo, quando terminou o Campeonato Brasileiro, ia ter a Copa Verde. Copa Verde, exato. Nós pedimos para ele ficar para a Copa Verde. A princípio, a gente era o Bonamigo. Ele queria só para a Copa Verde. Só para a Copa Verde, 30 Parazão. dias. E aí, quando eu conversei com o Eduardo, eu falei sobre isso. Mas falei, mas Eduardo, eu posso conversar com o Bonamigo, ver se a gente consegue estender isso para o Campeonato Estadual, e aí fazer uma despedida e tal, blá. E naquele momento o Eduardo queria um contrato para o ano inteiro. É natural do jogador. Eu acho que também o jogador ele tem o direito a ter as pretensões dele. Entendeu? A proposta inicial com o Bonamigo era só a Copa Verde. Mas eu entendia que havia a possibilidade de fazer um convencimento para o Campeonato Paraense. Não adianta tu contratar, não adianta tu contratar ele para o Paraense e o treinador querer que escala o treinador, né? Tu vai estar com um jogador ali que o treinador não está querendo. Pagando um jogador que também não podia pagar um salário muito baixo. O Eduardo foi bem claro aqui no canal, entrevista pra gente. Disse que você o queria pro Copa Verde, Campeonato Paraense, ser campeão paraense e fazer o desfecho da carreira com jogo comemorativo. Foi eu que falei isso. Você. Mas é isso que eu tô falando também. Que eu falei pra ele. Só que por mim o treinador não queria... Mas eu me propus a trabalhar isso. Entendeu? Mas que a princípio a gente renovaria. Aquele dia era o último dia pra renovar pra Copa Verde, pra te entender. Tá. Porque tinha um prazo de inscrição e o salário dele não, desculpa. O contrato dele tava acabando. E quem não tivesse no bid até o dia subsequente... não iria ficar para a Copa Verde. Não ia ter tempo de convencimento para o Paraense. Então a ideia era, vamos logo fazer esses 30 dias de prorrogação que dava a Copa Verde e eu vou trabalhar esse convencimento para que a gente pudesse ficar para o Campeonato Paraense inteiro. Entendeu? Porque era o meu desejo. E aí no Paraense fazer esse desfecho. Entendeu? Só que não rolou.
entendeu? Ele queria logo fazer logo do período todo, e aí eu também não ia comprar. No início da temporada, uma briga com o treinador tinha acabado de subir o time, Ele falou que que estava com toda a moral e o merecimento para decidir. Ele falou que o Bonamigo apertou na mão dele logo que subiu. Se não, eu espero contar contigo pro ano que vem, vou contar contigo pro ano que vem e tal. Depois de já taça dada na canela. Mas enfim. Mas foi por isso, entendeu? Mas assim, cara, eu acho que o Eduardo merece sim uma despedida. Se ele quiser, a gente está à disposição para pensar em algo nesse sentido, entendeu? Eu acho que ele, por tudo que ele fez no clube, ele é sim um dos 5 maiores ídolos de 2000 para cá, né? Tá entre os 5 maiores. Acho, sendo muito honesto contigo, que o Vinícius é o maior de 2000 para cá, de 2001 para cá aí desse milênio nosso. Acho que o Vinícius é o maior por tudo que ele conquistou e fez, e pela sequência que ele vem. Ele vem desde 2017 aí, roeu uma boa pupunha aí durante um período e manteve, ficou e se dedicou. E até pela sequência, o Eduardo teve muitas idas e vindas, né? Voltava. Mas o Eduardo está entre os 5, sem dúvida alguma. Para mim, o Vinícius é o maior. O Vinícius só ia bater o Eduardo quando ele conseguisse um acesso, ele conseguiu. Da Série C para a Série B, o resto ele tinha os títulos, tinha boas atuações e tal. Por falar no Vinícius, no nosso vereador, ele não presta mais? Meu irmão, o Vinícius tem todas as condições de ainda representar o Clube do Remo. É um puta profissional como poucos, cara. Poucas vezes eu vi um profissional como o Vinícius. É o primeiro a chegar, é o último a sair, treina bastante. Tenho visto algumas pessoas, até com maldade, falando que a política está trabalhando, não tem nada disso. Vinícius não se envolve no dia a dia da política, né? Quem cuida do dia a dia lá do gabinete, das ações lá, é a esposa dele, né? Você acompanha também boa parte disso. Ele se faz presente naquilo que é necessário, mas que desde que não conflite com a atividade dele de jogador. Então é um puta profissional que infelizmente passa por momentos de dificuldade. O Vinícius teve esse ano um momento de dificuldade, ele passou inclusive por alguns problemas aí, físicos, né? E que afetaram o desempenho dele. Teve algumas coisas que aconteceram ali que atrapalharam, e ele, como um bom profissional que é e a entrega que ele tem, ele acabou indo inclusive para algumas partidas por opção dele. Que se ele quisesse, ele podia não ter jogado. Mas ele jogou. Ele foi muito claro comigo. Disse, naquele repá... Por compromisso com o clube. Naquele repá, cara, se eu digo, não vou poder ir, cara. Imagina, o mundo ia cair na minha cabeça, irmão. Aí eu fui e botei minha cabeça no mundo. Né? Então, sem defesa nenhuma, para mim, é um ídolo que tem que ser grato. Para mim, ele podia ter frangado toda a Série C. O Remo ter sido rebaixado. Que ele ainda ia estar com o Remo, onde ele encontrou o Remo quando ele veio para cá. Entendeu? Para mim, o Vinícius é... E como é que tu vai pagar o Vinícius até ano que vem? Nós estamos conversando com ele aí. Vereador tem dinheiro, não tem que receber nada, não. Até janeiro não tem que receber nada. Né, presidente? Pô, você é ídolo, não precisa de dinheiro. Ele é um profissional como outro qualquer, ele tem que ser remunerado. Ele tem contato até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. Nós estamos conversando agora para esse período do segundo semestre aí, para haver uma redução para aquilo que é possível, né? E para que a gente possa chegar nesse entendimento. Redução é quase para zero. Conhecendo o presidente, é quase para... E o Zé Carlos vai ficar? Estamos conversando com ele também. Ele quer ficar, a gente quer ficar com ele. É um goleiro que já mostrou que tem qualidade. Entrou numa fogueira, o que é substituir o maior ídolo do clube no meio do campeonato, no momento que o time está em crise. Verdade. É pesado. Verdade. E o cara segurou o pepino. Acabou aí, não comprometeu. Mano. Acabou com o Acho que ajudou a gente bastante, inclusive aí. Não tem assim nenhum lance que tu possa dizer o José Carlos teve culpa ou responsabilidade disso. Então é um cara que a gente quer continuar, quer investir. É novo, tem 26, 27 anos aí, ainda tem, para goleiro, né, que tem uma longevidade maior, ainda tem aí pelo menos 8 a 10 anos de carreira aí. 8 anos pelo menos eu sei que ele tem. O Brenner. De carreira pela frente. Cara, aí se a gente for falar jogador por jogador, meu amigo, a gente não vai sair daqui... falando só jogador que presta. Jogador que não presta, eu não tô perguntando. Perguntei do Paraíba, perguntei do Jean Patrick, perguntei do ruim. É ruim ficar falando, porque isso pode atrapalhar o processo de negociação. Não, eu quero saber do... Falei do Zé Carlos e tá bom. Quero saber do... Ego, presidente! Esse é o presidente, porra! Esse é o presidente do Remo! Presidente, só uma perguntinha. O Marlon, ele tem em mente encerrar ou joga um paraense mais? Não, ele falou no vestiário. Sou apaixonado pelo Marlon. Marlon é um grande profissional, muito dedicado, que ama muito esse clube. Ele falou no vestiário após o jogo que ele pretende encerrar a carreira. Aí encerrar, porra, não vai jogar o Parazão. Não, vai jogar o Parazão, aí encerra no Bainão, lotado, capitão. Parazão vai jogar. Para de ser covarde. Pipoqueiro. Vai jogar Parazão sim. Joga muito.
Os bons zagueiros, o Remo... é velho, não corre. Quem tem que correr é a bola, irmão. Quem tem que correr é a bola. O Marlon não precisa correr. Então, presidente, por favor, renove o contrato, mas metade só. Muito dinheiro. Presidente, a gente vai para a reta final. Tem umas figuras que eu quero que o senhor dê de 0 a 10. Isso é bom de nota que eu sei, presidente. Lá vem. Você é o homem do... Vem me comprometer. Você é o homem do... Que é polêmica. Dá não. Segure as máquinas, pare as máquinas. Deixa eu ver se faltou te perguntar alguma coisa, cara. Parará, pererei. Tu deixa uns 2 campinhos bacanas do CT até janeiro, pro pessoal treinar? O primeiro, com certeza, vai estar em alto nível. E o segundo vai estar em condições de fazer treinamentos físicos, alguns poucos treinamentos táticos e tal. Aquele camarote feio lá, tu vai tirar aquilo lá, vai fazer direito? Ainda não, né, meu irmão? Precisa de dinheiro para aquilo. A gente está em busca de investidor, existe um projeto, existem algumas conversas iniciadas, mas nada conclusivo. Rapaz, o dia que tiver, a gente vai mexer lá. Queria saber onde é que tu arranja dinheiro, mano. Pelo amor de Deus. Não, quando o cara pensa que o Remo vai naufragar, tu aparece com uma solução. Mas tudo bem. É a árvore. Olha, tem uma árvore. Tem uma árvore de dinheiro, né? Lá em Mosqueira. Tem mais uma perguntinha de estrutural para o Fábio. Paraná. Aquilo lá. O CT nós já falamos. Acho que... tu vais mudar de... o Remo todo ano também, entre aspas, muda de fornecedor de uniforme. Parece que tu faz uma barganha aí no mercado que ainda mais tu mete ficha lá. Isso é natural, é comércio, é negócio. Tu permanece com a mesma marca? Tem contrato, né, até o ano que vem, então a princípio permanece. Mas nada que se chegar uma proposta a gente não possa estudar. Eu acho que o mercado tá aí para isso, mas a gente tá satisfeito. Administração já não, cara, só essa é a segunda. Foi a capa e agora a Volt. E olha, essa Volt é muito pé frio, mano. Pelo amor de Deus. Santa Cruz se lascou, o Remo se lascou também. Não, cara, acho que isso aí não tem relação com a marca. Mais, isso não tem relação com a marca, isso tem relação com outros fatores. Desempenho. Presidente, vamos começar de 0 a 10? O que é que o senhor imagina que vai passar nessa tela aí, presidente? A foto de um monte de gente aí. Esse aqui quer me botar em situação difícil. Esse aqui é sempre o melhor corte que tem do programa, hein? Aí, ó. Grande Pimpão. Volta lá no Pimpão. Aí vocês estão cagando tudo, produção. Vamos voltar. Não, já pulou. Vamos a partir do Eduardo. Pimpão. De 0 a 10 pro Pimpão. Pô, tu vai me colocar em situação difícil, rapaz. Não, presidente. Não, assim, o Pimpão, a gente, até pelo histórico dele, a gente esperava um melhor desempenho do clube. Então, a gente não teve o desempenho que a gente esperava dele aqui. Existem vários fatores que podem ter combinado nisso. Não transfere a responsabilidade para o jogador. Mas eu diria que pelo que ele apresentou aqui no Clube do Remo, uma nota 6 é suficiente. Eu acho que entrevistei aqui, puta profissional, treinava muito, se entregava. Sem dúvida. Jogador de time gigante, né? Não, isso sem dúvida. Só que não rolou, né, meu? Não era metido com farra, não era outra coisa. É que não deu certo mesmo, por isso que eu tô dando pelo desempenho dele dentro de campo. E veja bem, Abner, a gente analisa o desempenho dentro de campo compatível com o que ele ganha. Um jogador que ganha um salário mínimo, eu espero uma coisa dele. Um jogador que ganha 30 salários mínimos, eu espero outra coisa dele. Então a avaliação tem que ser compatível com isso. Ele foi melhor que até alguns outros dentro de campo, mas por que ele ganhava, pela expectativa que foi criada, ele teve abaixo. Às vezes o teu cara bonitão aí, né, cheio de papo, vai beijar, não beija bem. Então, é isso. Vamos lá, o próximo. Taranã, Eduardo Ramos Olmito. Qual é a nota que o senhor dá para ele, presidente? Nota 9. Por tudo que ele fez pelo Clube do Remo. Ele tá olhando feio pro senhor, presidente. Tudo que ele fez. Eu sou fã desse cara, ele é um cara sensacional e fez muito pelo clube. Eu só tenho a agradecer como torcedor, como dirigente, dizer que todas as vezes que eu precisei, ele estava lá e estava lutando pelo Clube do Remo. Depois disso, se fosse o senhor, fazer um coraçãozinho para ele ali. Tá é um cara parceiro do bem. Quer muito bem esse clube. Vamos pro próximo, presidente. Égua! G2. Cara, o G2 ele teve um final ruim esse ano no clube. Mas ele foi um cara importante em algumas campanhas nossas ali, no acesso especialmente, depois período da Copa Verde, aquele paraense do ano anterior também, alguma coisa no Campeonato Brasileiro, ele teve uma oscilação. Mas o fim do ano passado e o início desse ano, até o momento que ele saiu do clube, infelizmente, eu acho que tiveram situações extracampo que atrapalharam muito ele. Se não tivesse isso, ele ia ajudar bastante ainda e estaria com a gente até hoje. Porque não é um sacana, entendeu? Ele abriu mão, inclusive, de muita coisa quando a gente foi sentar para conversar, para definir a saída dele, entendeu? Ele sabia que não tinha mais condição de ficar. Eu tive uma boa conversa final com ele, entendeu? Então, não queria aqui
também condenar e achincalhar um atleta que ajudou bastante a gente no período. Então, eu acho que uma nota 7,5, eu acho que é uma nota adequada pelo conjunto da obra. Depois que ele assinou, o senhor não foi nem um pagode, assim, um samba com ele, presidente? Não, O senhor é eu dançarino, não faço presidente. isso O senhor é com dançarino, atleta. presidente. Eu Não, mantenho uma ex-atleta. separação. Eu nunca fiz com o Eduardo, que é ex-atleta há mais tempo Ele e nunca que me é chamou, acostumado. o Eduardo levou um solo. O senhor sabe disso, presidente. O senhor, de repente, tentou rebote, o senhor não foi feliz. Jamais, jamais. Vamos pro próximo. Sou um cara sério. Bom, não tenho dúvida, presidente. Égua! Presidente, parece que vocês têm uma rusga, vocês dois, porque todo o repar que tem na Curuzu, no Baianão, vocês se xingam e depois se atacam na rede social reclamando um do outro. Eu não ataquei o Fred. Só Quando é que eu apresentar, reclamei do Fred? Fred Gomes, executivo de futebol. Cara, do o Paysandu. Fred, eu tive uma boa convivência com ele em 2016. Infelizmente, o Fred parece que é outro quando assumiu a função no Paysandu. Ele incorporou de tal forma que ele esqueceu, muitas das vezes, o profissionalismo. Fez algumas declarações que não é compatível com o profissional. Eu nunca fiz uma declaração contra ele, nem vou fazer agora. Te dizer que eu fico triste em ver o quanto mudou e o quanto ele está sendo, talvez até influenciado, para estar agindo e falando esse tipo de coisa. Então eu me omito a emitir nota, até porque não é um profissional do Clube do Remo, não tem por que estar dando nota para profissional de outras equipes. Ah, seu pipoca, presidente? Não é pipoca. Eu acho Olha, que quem for do Remo, a gente vai dar nota e vai falar. Mas quando o senhor posta uma nota oficial do clube, isso representa essa nota. Quando cita... Não necessariamente, não necessariamente. Como não? Que assina ela é pelo debatida e ela reflete. Mas eu assino não em meu nome pessoal. Ali eu não estou emitindo uma opinião pessoal. É uma opinião da instituição que é debatida institucionalmente. Mas o senhor é o presidente. O porteiro não manda no Remo, quem manda no Remo é o presidente. Bora pro próximo. Égua! Ele não só treinou time que precisava, que não propunha jogo, que só era reativo, o Operário, às vezes, o Botafogo. Às vezes não dá liga, cara. O Gerson, ele vinha de um ano muito bom anterior, ano passado, no Botafogo, bateu na trave para subir, perdeu o acesso na última rodada, porque perdeu o jogo pro Ituano, dentro de casa, inclusive. Mas ainda assim estava subindo com o resultado aqui do jogo do Paysandu. Depois o Paysandu perdeu o jogo pro Criciúma e o Botafogo ficou fora. Mas ainda assim, se o Paysandu empatasse aquele jogo e o Botafogo, mesmo perdendo, estava subindo, junto com o Ituano. Aquele jogo o Paysandu então, tinha 300 pau dos caras lá fora para ganhar aquele jogo lá. Ou empatar. Enfim. Os jogadores não ganharam, perderam os 300 e já estavam fora mesmo. Enfim, mas dentro do campo, né, ele tem um histórico muito positivo. Ele fez 5 anos de Operário. Quem era o Operário no cenário nacional? O Operário tinha sido eliminado pela gente na Série D em 2015, né? E a gente subiu. E eles subiram depois do que a gente e atropelaram a gente. E fizeram D para C, C para B, entendeu? E tiveram várias vezes, inclusive com campanhas que tiveram chances até de subir para a Série A. E o Gerson ficou 5 anos lá nesse projeto. Já era o assistente técnico em 2015, né? Depois assumiu em 2016 e daí deslanchou e ficou 5 anos nesse projeto. Então, eu não posso considerar um mau profissional um cara que tem esse histórico. É aquilo que eu te falo, às vezes não dá liga. Mas eu via que era um cara trabalhador, estava lá no Baianão, chegava cedo, trabalhava o dia inteiro, um bom profissional, entendeu? Não tenho o que falar do profissional Gerson. O time do Gerson não deu liga e não conseguiu jogar bem. É diferente do profissional. Então, o profissional Gerson, né, nota 8, nota 9, mas infelizmente o time dele não teve um resultado que a gente esperava. Vamos pro próximo. Tarará, tarará. Esse é nota 10 vezes 10, rapaz. Por quê? Esse é o nosso rei do norte, cara. O Helder é um cara sensacional. É um cara que ajuda muito aí o futebol paraense. Muito mesmo. Ele participa ativamente, cara. É impressionante o quanto esse cara, mesmo com todos os problemas que ele vem conseguindo resolver no estado, o quanto ele participa do futebol. Acho que todos os clubes aqui do estado devem muito a ele. Não só pelo período que se passou da pandemia, que foi o período mais difícil da história desses clubes. Ninguém nunca imaginou passou por algo parecido. E esse cara foi fundamental para que a gente sobrevivesse. E agora, né, mesmo depois da pandemia, ele vem mantendo essa parceria. Obviamente que ele consegue visibilidade também a partir disso com o governo, né? Mas ele faz isso porque ele acredita e incentiva o esporte. E isso daí, cara, é fundamental. Sem dúvida nenhuma, eu falo isso com propriedade. É o maior parceiro do clube de todos os tempos. Aí. Acho que a gente nunca teve um governante que tivesse tanta parceria com os clubes aqui no nosso estado. A gente sabe que ele é apaixonado pelo Remo, os filhos apaixonados pelo Remo. Mas não tem tratamento desigual, cara. Isso, é igual. O que ele sei. faz pro Paysandu, ele faz pelo Remo. Mas não é isso que eu ia falar. Não dá, se ele fizer, o bicho vai pegar para ele, né? O estado é grande. Ele é um político, né? Apesar dele ser torcedor do Remo, a esposa dele ser torcedora do Paysandu. Ele, como torcedor do Remo, sendo chefe de estado, né?
e o senhor fazendo uma lambança esse ano de não classificar, o senhor pega puxão de orelha do torcedor? Pega o ralho. Peguei ano passado, peguei esse ano de novo já. Se tu pega do torcedor que paga o ingresso de 10 conto, nós pegar do caboclo que patrocina pelo Estado 10 milhões. Como é a dura do governador? Ô Fábio, brincadeira, Fábio. Tá de sacanagem, pô. Tô aqui, pô. Nervoso, rapaz. O governador entende que é um projeto muito maior, né, cara? O que ele tá fazendo pelo Mangueirão vai ser um ganho aí, nós vamos recuperar um atraso de 20 anos por a gente não ter tido a Copa do Mundo aqui, entendeu? Então, a gente vai recuperar um atraso muito grande com essa reforma que está sendo feita no Mangueirão. E óbvio que um estádio da qualidade do Mangueirão, ela precisa ter competições do nível, né, maior, para que possam ser disputadas lá. Então, o desejo dele é que os dois clubes cheguem imediatamente numa Série B. Infelizmente, esse ano não foi possível o Remo, né, mas vamos trabalhar para que ano que vem a gente possa conquistar esse objetivo. Eu acho que é o último, presidente, e deixaram de sacanagem esse pro último. Não é possível. Tá muito traíra essa produção do... Meu Deus do céu. Eu não falo de profissionais de outras equipes. Como é o relacionamento de vocês? O Maurício, pessoalmente, eu me dou muito bem, mas é complicado. Como é que tu vai dar nota para um profissional que tu não acompanha o trabalho dele, entendeu? Mas a minha relação com o Maurício é muito boa. Eu nunca tive nenhum tipo de discussão nem problema com o Maurício. É um cara que tem um bom diálogo, entendeu? O cara que entende que o futebol é um negócio. E aí a gente tem conseguido ter algumas boas conversas, em nome das instituições, né? Deixa a rivalidade para dentro do campo. Então eu não tenho que falar da pessoa do Maurício, né? Mas assim, é complicado dar nota para alguma profissão. Estou falando da pessoa, assim como eu falei, da pessoa Fred, né? E aquilo que me chateia. Acho que às vezes ele permite algumas situações aconteçam ali dentro, mas enfim, ele sabe onde aperta o cavalo, o calo do sapato dele, ele tem lá os motivos dele, eu não entro nesse mérito nem julgo, até porque ele pode ter a mesma avaliação ao meu respeito, que eu permita que algumas situações aconteçam. Então, quem sou eu para apontar o dedo, se eu tenho também uma vitrine aqui? Tá vendo? Vai pro céu. Vai. Tô te contando um negócio. Tá judiadinho, presidente, né? Vamos agora pro último. Não é esse último, não. Desculpa. Você que era o último, a produção tá me dizendo no ponto aqui. Aí. Novo presidente da Federação Paraense de Futebol, que vai semana que vem conhecer o presidente da CBF, e a gente vai precisar saber, vai lamber bota de mais um presidente da CBF, vai dizer amém para mais um presidente da CBF, vamos continuar aqui só beneficiando quem preside a federação, ou os clubes serão de uma vez por todas representados? É uma pergunta que eu faço ao Ricardo e futuramente quero trazê-lo aqui. O senhor não votou nele, presidente. Ele saiu da cadeira de presidente do Paysandu para sentar na cadeira de presidente da Federação de Futebol. Agora ele jura, por tudo que é mais sagrado, que ele vai trabalhar no futebol e pelo futebol e não para o clube que ele torce ou algo parecido. Bene, eu e o Ricardo, a gente teve altos e baixos muito grandes na nossa relação. Isso nunca foi segredo de ninguém. Tivemos boas coisas construídas juntos. O Ricardo é um cara muito inteligente, é da área de marketing também, então a gente bolava algumas situações juntos, isso trouxeram bons frutos para os dois clubes e para o futebol paraense. Mas a gente também teve alguns momentos de farpas, de alfinetar, enfim, de situações, como por exemplo naquela situação da suspensão na pandemia. Ele entendia que já deveria decretar o título naquele momento, eu entendia que não, aquilo foi uma troca muito grande, então houveram altos e baixos na nossa relação, cada um defendendo a sua instituição, então acaba sendo legítimo essa divergência. Realmente não votei nele, eu tinha a minha opção de voto já definida, meu compromisso, eu quando empenho a minha palavra eu vou até o fim, eu sou um cara de palavra, não costumo descumpri-la, né? Não conheço quem possa chegar aqui e dizer o seguinte, ele palavrou isso comigo e depois mudou. Se tiver, por favor, se pronuncie. Mas eu sou uma pessoa que vou até o fim com a minha palavra. E cumpri o compromisso. Mas depois que ele ganhou, nós já tivemos a oportunidade aí de conversar umas 3 ou 4 vezes. Em todas as vezes ele faz questão de afirmar essa isenção que ele pretende conduzir. O que eu falei para ele, eu digo, Ricardo, é como aquele ditado, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. Então, Ricardo, mais do que ser isento, ele vai ter que parecer ser isento. Qualquer situação que ocorra pelos próximos anos que possa parecer um favorecimento ao clube que ele presidiu, ele vai ser julgado como fazendo esse favorecimento. Mesmo que não tenha tido uma intenção imediata disso, que seja uma consequência de algo que ele achou que era certo de se fazer. Mas ele vai ser acusado disso. Então, eu acho que o tempo vai dizer, né? Ele tem consciência disso que eu falei para ele. Ele repetiu que é o pensamento dele também, ele concordou comigo. Mas eu acho que o tempo vai dizer se ele vai conseguir conduzir de forma isenta. Se vai dar certo ou não a gestão, o tempo também vai dizer. Mas são duas coisas distintas.
Eu acho que só o fato de ele cumprir, que vai conduzir de forma isenta, já é um grande ganho para o futebol. Porque o que a gente precisa é isso. Né? A gente não precisa de ninguém que vá lá que puxe a sardinha para o seu time do coração. Então, se o Ricardo conseguir isso, já é um grande avanço. Né? Em outras épocas não se conseguia isso. A gente já teve situações num passado mais distante, não tão recente, de favorecimento de equipes pela federação. Entendeu? No passado recente não aconteceu isso, até porque não era perfil das pessoas que estavam lá. Mas num passado mais distante existia. Mas eu entendo que agora, daqui para frente, é esperar para ver como vai acontecer. Eu desarmei palanque, estou à disposição para ajudar no que for preciso, até porque eu acho que a federação não é do Ricardo, é dos conjuntos dos clubes. Ele está lá escolhido para representar. Então é importante todo mundo participar e trabalhar para que dê certo. Se amanhã acontecer uma mudança e um outro gestor daqui a X anos assumir ou daqui a algum tempo assumir, ele vai ter o mesmo apoio e a gente vai procurar fazer o melhor. Agora, claro, sempre preocupando com o interesse do Clube do Remo, que está acima de qualquer outra situação, na nossa opinião. Né? Então a gente vai sempre brigar pelo interesse do Clube do Remo. Se conflitar com algo que está sendo feito, nós vamos brigar. Se for de comum acordo, se a gente entender que é o caminho certo, a gente vai estar junto. Mas não é bom de briga, não. Não, né? Olha, presidente, deixa eu lhe falar uma coisa. Obrigado. Rapidinho, quantos empresários já te ligaram para oferecer treinador? Nossa, Benê, desde sábado, a partir do domingo já começou o oferecimento. Eu já tenho mais de 10 treinadores oferecidos e eu, com educação, respondo a todos que nós ainda não estamos nesse processo de definição. Manda ligar para mim, Fábio, porque o meu dedo é melhor, eu acho. Deixa eu testar. Tô brincando. Cara, obrigado. Eu sei o quanto é duro, eu sei o quanto é difícil. Espero que você que tenha nos assistido com o coração aberto, entendido o lado também do presidente do Clube do Remo. Ninguém se forma para isso, ninguém estuda para isso, ninguém nasce e diz, olha, eu vou me especializar em ser presidente do Clube do Remo. Acho que o cara se torna, se entrega, uns mais, outros menos, uns com mais qualidade, outros com menos qualidade. Não vejo presidente, treinador, mas a gente não pode julgar assim também, né? Vou contratar um jogador ruim ali para vir jogar no meu time. Não, porra, é muito difícil. Mas acho que tu consegue diminuir os erros, né? Fazendo boas escolhas também, né? Não só de jogador, mas quem te cerca, aquela coisa toda. Eu acho que não tem, mas claro que o ser humano ele tende a aprender as coisas, né, Fábio? Talvez eu chegasse ao absurdo e dizer, pô, não tem mais o que aprender. O que tu já viveu aí, mano, nesses 4 anos, mas sempre vai ter, sempre vai ser experiências novas. Conta com a gente aqui do canal, vamos junto. Desculpa as críticas, se algumas que faço no meu dia a dia, no meu trabalho, elas de repente fogem um pouco do que poderia ser uma coisa mais tranquila, uma coisa mais... Às vezes é angústia mesmo, né? De quem gosta do futebol paraense, de quem quer ver nossos clubes lá na Série B ou na Série A. Mas, cara, conta com a gente, saúde, muito obrigado pela credibilidade que tu me dá, por tu vir aqui na semana que o time não conseguiu a classificação. Acho que foi importante para a gente fazer um checklist e passar aí para o torcedor e para a galera saber o que tu pensa, o que tu queres e o que tu ainda vai buscar nesse teu último ano de gestão no Clube do Remo, Fábio Bente. E tem que ser especial, né? Tem que ser. É um ano para a gente, primeiro, concluir aquilo tudo que a gente se propôs a fazer, né, dentro do mandato, e acho que a grande conquista, fora das 4 linhas, além da questão estrutural, vai ser o término da tão falada dívida trabalhista, que a gente ouve falar desde os anos 90 no Clube do Remo, e a gente vai conseguir finalizar. Isso não significa que não vai ter outros processos, mas os processos vão acontecer como qualquer outra pessoa. Qualquer empresa. Qualquer outra empresa possui, né? Mas a gente vai finalizar aquela dívida centralizada que era considerada impagável, né? E que todo ano se pagava um bom valor e se entrava um novo valor. E que a gente conseguiu controlar isso daí. Pretendemos quitar o CT, conforme foi prometido. Pretendemos sim ainda investir em algumas outras coisas no aspecto de infraestrutura, especialmente no CT. É o nosso principal foco hoje de infraestrutura. A gente precisa melhorar aquilo ali. Você está correto quando coloca isso, que a gente precisa ir avançando e a gente está focado nisso, obviamente que dentro das possibilidades financeiras. Mas mais do que isso, a gente pretende sim nesse último ano fazer com que o futebol dê certo, que a gente consiga esse acesso para entregar o Clube do Remo na Série B. Eu acho que o torcedor merece isso. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito precisa ser coroado dessa forma e a gente não vai medir esforços para isso. Então, o trabalho começa agora. Torcedor, acho que a gente sabe onde a gente vem errando, a gente vem tentando as mudanças para que as coisas deem certo. Algumas coisas já tiveram um outro prisma,
Mas eu acho que agora é a hora da gente estar, a partir do ano que vem, focado nesse processo e a gente vai conseguir. Eu acho que junto com a torcida, e a torcida nunca abandonou esse clube, Abner. Mesmo com as mais atuações, eu tenho que reconhecer. O torcedor até o último jogo estava lá acreditando e lotando o estádio. Isso aí não existe igual no Brasil. Entendeu? Acho que a gente teve um momento do campeonato que a gente foi muito mal dentro do campo, mas o torcedor estava lá, apoiando, algumas vezes protestando, reclamando, é papel do torcedor também, mas ele estava lá presente, ele não se omitiu. E isso eu levo muito em consideração e eu pode ter certeza que nesse último ano a gente vai ter aquilo que a gente tanto deseja, que é o acesso para a Série B. O que é que mais dói? É a cobrança mesmo do torcedor voraz, da mãe, torcedor e mãe, do irmão, do amigo? Abner, o que mais dói é as pessoas botarem tudo na vala comum e dizer que nada presta, que é o pior da história, quando há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, se falava em botar que... uma estátua tua. Eu dizia, tem que botar uma estátua para esse cara. Então, Não se pode, não isso se não quer pode, dizer que ano que vem a gente não não suba a se estátua. pode descartar todas as coisas positivas e colocar tudo na vala comum, muito menos afirmar que nada prestou no futebol, que eu fui bem só na área administrativa, porque não é verdade. Acho que a gente no futebol teve sim vários resultados positivos. Já falei aqui, vou repetir, porque às vezes o cara faz só um recorte para divulgar. No futebol chegamos em 6 finais, ganhamos 3 títulos e conseguimos um acesso. Em 3 anos é muita coisa. Poucas equipes no Brasil conseguem esses números. E por pouco tu não tem 2 títulos da Copa Verde e um título brasileiro, né? Muito pouco. É aí que eu acho que falta esse Fábio aí que tu dá tapa na mesa aí agora, que tu gritou aí. Eu vou te consolar. Acabou sobrando pra mim no final. Eu nem joguei. Fácil apontar o dedo. Olha, gente, todo mundo que tá com raiva do Fábio nesse momento, se inscreve no canal. Todo mundo que gosta do trabalho do Fábio, se inscreve no canal também. E dá moral pra gente, ver se te bate 11 mil aí ainda até o final do mês, ia ser muito bacana. Obrigado a tudo, conveniência. Daqui a gente vai na Tudo tomar um café, comer um pão careca quentinho, gostoso, aquela manteiguinha. Tem uma Tudo do lado de casa, é sensacional. Tô vendo, presidente. Não tem esse caboclo que tem uma Tudo lá da casa dele que não seja feliz. Tudo conveniência. Obrigado, tudo, pelo carinho, obrigado aí pelo apoio com a gente. Expresso Vale, traz, olha, tudo que a Volt for mandar de enxoval pro Remo ano que vem, traga na Expresso Vale, tá, presidente? Boa. Preço bom, vai deixar lá na sede ou no Baenão, tudo direitinho, tudo encaixotado, tudo legal. Se eu precisar transportar coisas da sede ou do Baenão lá para Outeiro, Expresso Vale, já leva. Não cobra nada, tá? Vamos servir o Clube do Remo. O dono é bicolor, mas ele ajuda o Remo também, se o senhor quiser. O Remo precisa de ajuda, ele precisa de parceiros, não é isso, presidente? É isso. Nós mudamos a característica. Negócio de ajuda. Ajuda precisa eu. E também com a gente a Orto Shopping, é de um azulino maravilhoso, que nos patrocina. Cirurgia Norá Limitada, exatamente. Família Norá, uma empresa familiar. Tem tudo, Fábio. Tudo. Cadeira de roda, aquela coisa para o cotovelo, pescoço, cervical. Tudo que tu precisar na área de saúde, da traumatologia para treinamento. 44, vou esperar 44, presidente? Vou esperar o chinelo nas nuvens. Pé é 44? Isso é mede quanto de altura, presidente? 1,82. 1,82. Caboclo de pé grande, dizem que chuta bem, né, presidente? Que é uma raquetada. Isso aí é pra fazer o homem rir, mano. E tá por como dizia aquele treinador, tá por debaixo de pé, ó, gente. Quem será o próximo convidado do Fala Abner? Quem que você gostaria de ver aqui no episódio? Manda no nosso Instagram, lá do Abner Luiz ou do Fala Abner. Manda aqui no comentário que a gente tenta trazer aqui na próxima semana para mais um conteúdo. Fabão, tem muita lenha para queimar, mano. Tem mais um ano aí que promete. Tem chance de ser 20 equipes igual Série A e Série B, o campeonato? Cara, eu tenho visto muita especulação nesse sentido, mas para que isso acontecesse, teria que ter uma unanimidade entre os clubes, porque todo regulamento ele precisa ficar por 2 anos. O Estatuto do Torcedor define isso, entendeu? Esse é o primeiro ano desse regulamento. Então a mudança ela teria que ter unanimidade dos clubes. Se um só não quiser, não consegue mudar esse regulamento. Não te mete nessa que é fria. Vamos embora, fica mais caro, mais jogos, mais tudo, mais isso, mais aquilo. Tá bom como tá. Tá bom como tá. Mas também não é para ser 12º, né, presidente? Porra. Tchau, até a próxima, se Deus quiser e ele há de querer. Que ele torce pro Remo, não? Também, né? Torce para todos. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Será que ele se mete no futebol, Fábio?
Acho que não. Acho que não. Tem tanta gente ruim no futebol, mano, que eu acho que Deus dizer, agora eu vou desistir, vou cuidar das novelas, Pantanal, essas coisas aí. Tchau, gente. Um abraço. Gostaste? Bastante. Foi bom, não foi? Te emocionaste no final até. É o emocional, mano, que vai puxando o cara. Quando o cara dorme, é que a gente... Com mais de 2 décadas de tradição, a Otoshop é uma empresa que supera desafios para oferecer o melhor aos seus clientes. Especializada na venda e aluguel de equipamentos e produtos médicos, ortopédicos e hospitalares, tanto no varejo quanto no atacado, a Otoshop, ao longo de sua história, preserva o atendimento humanizado e a boa relação com os seus parceiros. Ortoshop, 2 décadas de compromisso com a saúde. A Expresso Vale investe em inovação e tecnologia. E agora está mais perto de você através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook. E também no site expressovale.com.br. Expresso Vale, valorizando o seu negócio.